funcionando, né? Deixa eu ver. Vamos lá, né? Deixa eu ver se está funcionando aqui. Tá. Vou fazer uma apresentação inicial. Bom, gente, vamos começar aqui então. Gostaram do filme? Legal? Quem não tinha visto ainda? Ah, tá. Uma boa parte do pessoal já tinha visto, né? Deixa eu colocar aqui. Bom, já está gravando. Então, inicialmente eu queria agradecer, né, a todos e a todas aí vocês pela presença, né? Para quem não me conhece, acho que todo mundo aqui me conhece, mas bom, não custa me apresentar, né? Eu me chamo Guilherme Aderaldo, eu sou antropólogo, né? Estou há 2 anos aqui atuando como docente do Departamento de Sociologia e Antropologia, DSA, né? Aqui na Unesp. A minha área de especialização, né, é a antropologia urbana. E juntamente com a minha parceira, minha grande amiga, a professora Elisângela Santos, né, a gente já há pelo menos 1 ano, a gente criou aqui o Laboratório de Pesquisas sobre Cidades e Cidadinidades, o LAPESC, né, que é um núcleo de estudos, né, para quem não conhece, e pesquisas sobre temáticas urbanas, né. Só passar aqui. Então, nesse coletivo de estudos urbanos, que a gente fundou há cerca de 1 ano, como eu disse, né, e que foi recentemente cadastrado como grupo, né, no Diretório de Grupos de Estudos do CNPq, né, a gente tem realizado algumas iniciativas, né, como rodas de conversa, né, debates, orientações, né, de pesquisa, além de projetos de extensão, né, e de eventos como o que aconteceu ontem, né, ontem foi muito bacana, alguns de vocês estiveram presentes, a gente fez uma exibição e uma discussão do filme Paredes que Falam, que foi feito aí pela Fernanda e por um pessoal da moradia, sobre a história, né, da moradia universitária aqui da Unesp, foi uma conversa muito, muito bacana, né, e também o evento de hoje, né, que a gente vai ter a honra de receber, né, e de ouvir o professor Alexandre, que eu vou apresentar daqui a pouquinho, né. Em relação aos projetos que a gente tem feito no grupo, deixa eu ver se agora rolou. Em relação aos projetos que a gente tem coordenado, né, no grupo, né, eu queria destacar, né, 2 projetos que a gente tá produzindo aqui nesse momento, né. Um deles é o Estilhaço, que é um projeto de radiodifusão digital, né, voltado à divulgação científica no campo dos estudos urbanos, né, onde a gente recebe uma série de colegas, pesquisadores e pesquisadoras, né, que têm trabalhado com diferentes temáticas urbanas, e nesse espaço a gente conversa, né, com essas pessoas a respeito dos desafios próprios das pesquisas, né. Então, aliás, o professor Alexandre foi o nosso primeiro entrevistado, né, muito legal o episódio. Então, recomendo muito que vocês, né, quem não segue, nos siga aí nas redes sociais e também nos seus agregadores de podcast aí favorito, né. A gente tem essa página no Instagram, né, e a gente divulga lá os episódios e também materiais extras aos episódios, né, e a gente também está em todos os tocadores de podcast, aí, então recomendo, sugiro que vocês que se interessam, imagino, né, por estudos urbanos, né, já que estão aqui, procurem aí ouvir, é um projeto bem bacana, né. E além desse projeto, né, no âmbito da divulgação científica, a gente também está iniciando, não sei, talvez se a professora Elisângela depois pode falar um pouquinho sobre isso, né, mas um projeto que a gente está começando também, né, eu vi que a Andresa está ali também, né, chamado Espalhar Poesia, Levantar Vozes e Ocupar Cidades, Circuitos de Slam em Marília, né, que é um projeto que vem sendo coordenado aí por 3 docentes, né, a coordenadora principal, a professora Elisângela, né, mas eu e uma professora de Assis, né, da Unesp, a professora Luciane de Paula, a gente está atuando como coordenadora adjunto, né. Enfim, e em linhas gerais esse projeto ele consiste na realização de um circuito, né, envolvendo aí os movimentos de slam da cidade de Marília, né, para difundir, né, em torno do, enfim, para fazer uma difusão desses projetos de slam em algumas escolas públicas, né, e também na universidade, né. Então esse projeto ele foi um projeto que também foi contemplado por um edital do PROEC, né, voltado à produção e à difusão artístico-cultural. E o que significa que a gente teve um financiamento, né, pequeno, mas, enfim, um financiamento que ajudou, por exemplo, a gente a conseguir 2 bolsas de extensão, que já estão em plena operação. E esse evento de hoje, essa conversa que a gente vai fazer aqui hoje, né,
tem a ver com esse projeto, né? Esse evento de hoje ele está conectado a esse segundo projeto, né? Agora, então, vamos ver se vai funcionar. Funcionou, né? Então, feitas essas apresentações iniciais, agora eu finalmente vou passar a apresentar aí o nosso ilustre convidado, né, que é o professor Alexandre Barbosa Pereira, né? O professor Alexandre é reconhecidamente assim um dos maiores especialistas no tema da juventude, né, no âmbito da antropologia brasileira, né? E como a gente vai poder constatar que hoje o percurso de pesquisas dele é muito, enfim, é constituído por um repertório muito largo, né, de temas envolvendo práticas estéticas, culturais, né, sobretudo das juventudes urbanas de setores populares, né. O professor Alexandre também trabalhou muito com o tema da educação, né, fez etnografias, escolas, enfim, tá atualmente fazendo um debate a respeito dessa questão, né. Ele também publicou um conjunto bastante extenso de artigos e de livros, né, que vocês podem consultar na internet, né, sendo que entre os livros mais recentes dele, eu queria destacar dois, né, que são Um Rolê pela Cidade de Riscos, Leituras da Pichação em São Paulo, que é um livro baseado nas pesquisas etnográficas que o professor Alexandre fez entre redes de pichadores, né, na cidade de São Paulo, e que foi publicado pela editora da Universidade Federal de São Carlos, né, em parceria com o Centro de Estudos da Metrópole, do SEBRAP, e também o livro A Maior Zoeira na Escola, Experiências Juvenis nas Periferias de São Paulo, que é sua tese, né? Que foi publicado pela editora da Unifesp, né, com financiamento da FAPESP, e que é baseado na tese de doutorado, né, do professor Alexandre, né, sobre o tema da sociabilidade escolar nas periferias de São Paulo, né. Esse livro, inclusive, vale aqui mencionar, foi finalista do Prêmio Jabuti em 2017, né? Então realmente ele tem uma obra bastante reconhecida, né? Outras informações importantes sobre o professor Alexandre, né, são o fato dele ser professor adjunto do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de São Carlos, a Unifesp, né? De São Paulo, olha só, falei São Carlos, né? Enfim, do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, né? Além dele ser coordenador do grupo de estudos sobre cidade, educação e juventude e curso da vida, o CIDEJUV, né, também na Unifesp, e ele é um dos membros fundadores da rede de estudos sobre experiências e ações juvenis, a REAGE, né, que é uma rede nacional, né, de, enfim, pesquisadores que atuam aí, que trabalham com essa temática das juventudes, né. Então, eu queria agradecer ao professor Alexandre aí, em nome do LAPESC e também de toda a nossa comunidade acadêmica, né, em especial do DSA, né, pela generosidade da sua visita, né, e eu vou logo te passar a palavra aí, já mais uma vez reforçando esses agradecimentos. Obrigado, professor, a palavra está com você. Estava só meu Vou só passar. PowerPoint, tá joia. Então, primeiro, dar boa tarde a todas as pessoas presentes, agradecer a oportunidade de estar aqui novamente. Segundo dia, ontem já foi um dia muito bacana, assistindo ao documentário e comentando aí sobre as paredes que falam. Hoje, novamente, aí, aqui na Unesp Marília, está sendo uma alegria muito grande, estou gostando bastante, conhecendo a Unesp. Guilherme é um parceiro de longa data, um grande amigo, então estou bastante feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouco da experiência de pesquisa, enfim. Então, primeiro agradecer o LAPESC, agradecer a presença de todos vocês, e vou tentar aqui, na verdade, falar um pouco, na verdade, retomar alguns aspectos da minha trajetória de pesquisa que já estava no filme. Eu falei, o filme não precisa mais nem falar, vamos já para as questões, né? Minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos, quanta diferença, né, no filme para agora. Mas eu quero, na verdade, retomar pensando esses dois termos, né, a institucionalização e a insurgência. E como é que essas práticas estéticas juvenis, isso que eu tenho chamado de práticas culturais juvenis, oscilam entre essas duas perspectivas, da institucionalização e a insurgência, e muitas vezes promovem modos de institucionalização insurgente. Então, um pouco pensando em algumas práticas juvenis, principalmente as práticas que vocês acabaram de assistir no vídeo, a pichação e o funk, dos quais eu vou falar um pouco mais ao final, talvez menos do que eu tinha planejado, pensando que vocês já tiveram aí assistindo ao vídeo. Mas a ideia é pensar, retomar os meus estudos sobre a noção de juventude, né, e as práticas, o que chamo de práticas culturais juvenis, ou seja, as práticas
dos jovens, ou daqueles que são lidos como jovens, né? Às vezes nem tão jovens mais, muitos desses pichadores já estão com 30, 40 anos hoje, pensando que eu comecei a pesquisar com eles nos anos 2000. Então, e isso me faz, em um primeiro momento, compreender que a própria noção de juventude, a própria ideia que os projetos, o Estado, também constrói sobre a juventude, ela também passa por esse dilema da institucionalização e a insurgência, né? Porque, por um lado, a gente tem, historicamente, a noção de juventude associada a uma certa ideia de rebeldia, né? A gente tem o texto famoso da Maria Alice Forak nas Ciências Sociais sobre os movimentos estudantis, a juventude e a rebelião moderna, enfim. Mas, a partir dos anos 80 e com uma intensificação nos anos 90, a gente tem também um processo de tomada dessa noção de juventude ou de captura de uma certa ideia de juventude a partir dos projetos do Estado e também, eu diria, mais contemporaneamente, também uma certa associação entre o estilo de vida juvenil e um certo estilo de vida neoliberal. Então, eu diria que há uma captura disso que a gente chama de subjetividade neoliberal do modo de vida jovem, né? Ou seja, elementos do que seria ser jovem se confundem muitas vezes. Então, a ideia é pensar essa transformação. Com isso, eu não quero dizer que ser jovem é ser neoliberal, longe disso, né? Ser neoliberal. Mas é o como se incute dentro dessa ideia do que a gente entende como juvenil, muitas vezes o neoliberalismo captura isso para transformar numa subjetividade. As ideias de criatividade, resistência, resiliência, enfim, são elementos que se pensa, ou certa ideia. É quase como se a gente pensasse, algo que era para ser transição passa a se tornar permanência, justamente por conta da instabilidade que seria a fase da juventude, que é a fase de aprendizado. Então, eu digo até que cada vez mais, e aí pensando com alguns autores dos estudos da juventude, cada vez mais a juventude se torna permanência e a etapa de crise é a vida adulta, né? Ou seja, a gente nunca sabe quando a gente chega, né? Ontem na discussão sobre o filme, eu falei um pouco a ideia, a gente sai, que o José Machado Paz traz, a gente sai dos ritos de passagem para os ritos de impasse, né? A gente nunca sabe mais qual é o marcador de quando é que a gente se torna adulto. Então, esse é um elemento importante e que me ajuda a pensar essa ideia, essas práticas culturais juvenis sob essa perspectiva de oscilar entre a institucionalização e entre a insurgência. E veja, acho que só um alerta que é importante, quando eu falo sobre institucionalização e insurgência, eu não estou valorando, não estou nem positivando, nem fazendo uma leitura negativa desse termo, mas tentando compreender na prática desses grupos jovens, dessas práticas juvenis, como é que essas questões aparecem, né? Deixa eu ver se eu sei mexer direitinho. Tá. Então, se a gente vai para essa discussão da institucionalização e da insurgência, acho que é interessante retomar esses dois trabalhos clássicos aí, né? A resistência por meio dos rituais da escola de Birmingham e do Dick Hebde, que é a resistência por meio dos rituais, organizado pelo Stuart Hall e o Tony Jefferson. Esse é um livro fundador dos estudos culturais, dos estudos de juventude, vamos dizer assim, das culturas juvenis, talvez um dos livros mais importantes. Tem disponível em inglês e espanhol aí para baixar fácil, para quem tiver interesse, os dois livros. E é muito interessante porque o Dick Hebde também faz parte dessa escola chamada Escola de Birmingham, na Inglaterra, que é um grupo de pesquisadores que querem entender as culturas juvenis inglesas de matriz trabalhadora, ou seja, como é que os filhos da classe trabalhadora inglesa estão produzindo, na verdade, culturas juvenis, que eles vão chamar de subculturas, e vão chamar de subculturas justamente por eles entenderem que elas são derivadas da classe operária, elas são também culturas da classe operária, então um pouco como, ao mesmo tempo, portanto, segundo esses autores, esses jovens estão manifestando sua forma de expressão da idade, da geração, mas também de classe, afirmando ou se contrapondo aos valores dos seus pais da classe operária. Então, por isso essa noção de subcultura, né? E eles também vão entender algo que depois vai ser muito criticado, ou criticado em alguma medida, essas subculturas como estilos de resistência, ou resistências por meio dos estilos, né? Os punks, os grupos rastafários na Inglaterra, mesmo os skinheads, enfim, os modders, os rockers. Então, vão entender todos esses grupos juvenis, principalmente dessa extrato da classe operária, como formas de resistência por meio do estilo, né? Desde o moicano, o jeito de se vestir dos punks, enfim, tem toda essa dimensão. Qual é a crítica que se faz? É entender
reduzir essas práticas apenas à resistência. Então, uma das questões que essa escola inaugura, por outro lado, que é interessante, que é essa relação entre o mainstream e o underground, vamos dizer assim. De alguma maneira, eles estão mostrando, olha, essas culturas juvenis da classe trabalhadora, o Dick Hebbard aí está pensando também a classe trabalhadora migrante, negra também, ele estuda o movimento do Rastafari também na Inglaterra, eles estão, ao mesmo tempo, produzindo resistência, mas ao produzir resistência, uma dissidência, eles também passam a ser a todo momento assediados pela mídia, né? Que querem capturar e transformar em mercadoria essa resistência. Então aí tem uma tensão entre o mainstream e o underground, que esse grupo de trabalhos vai promover. Eu tendo a pensar esse processo hoje, olhando para essas culturas juvenis, e aí pensando o picho e o funk, que eu vou falar, já falei, né, no vídeo, eu vou falar um pouco mais à frente, para além dessa redução, se é mainstream ou underground, minha ideia é justamente mostrar o caráter contextual, relacional e situacional dessas noções, ou seja, como a partir de uma determinada perspectiva a gente pode ver uma prática dessa como mais underground ou mais mainstream, mais institucionalizada ou mais insurgente, assim, ou seja, meio que um caleidoscópio mesmo. Se a gente girar o caleidoscópio, a gente vai enxergar essas práticas a partir das relações com os múltiplos agentes da cidade, do Estado, do mercado, sob uma perspectiva diferente. E eu tendo a pensar o desdobramento dessa discussão num texto importante da Sarah Thornton sobre as culturas clubbers, na Inglaterra também, em que ela vai usar um termo interessante para tentando transcender essa dicotomia mainstream e underground, pensando na ideia do capital subcultural. O que é esse capital subcultural? Como entre as próprias práticas jovens, deter certos conhecimentos sobre aquela prática específica, seja o picho, o funk, nesse caso a cultura clubber, atribui um certo prestígio dentro da prática. Então ele é considerar um pouco aquela coisa que tem no mundo do, sei lá, do rock, que você conhece a banda tal, você segue tal, enfim, um pouco esses preceitos, e ela vai dizer como isso passa a ser valorizado dentro do grupo e cria prestígio, né? Então eu olho um pouco sobre isso, mas eu tento avançar, né, nesse caso. No caso das culturas clubbers da Sarah Thornton, ela está pensando como é que as pessoas conhecem os espaços alternativos, sabem manejar a moda daquela prática, conhecem as músicas, os artistas, as substâncias, enfim. Então isso cria um certo elemento de distinção para dentro da própria prática. Eu estou interessado, tomando esse caso, essa noção de capital subcultural como exemplo, e um pouco além para pensar essas duas práticas mais específicas, o funk e o picho, na relação com o hip hop, que é pensar uma certa ideia no contexto brasileiro, e principalmente no contexto de São Paulo, de um certo capital marginal. E essa noção de capital marginal, ela não é só produzida desde dentro das práticas, mas ela é produzida também a partir do olhar de fora para essas práticas. Seja por um processo de estigmatização e de marginalização, como eu apontei ali, na relação com o picho, na relação com os rolezinhos da grande mídia, seja no processo que determinados agentes do Estado, nós na universidade, como pesquisadores, os certos segmentos da mídia talvez um pouco mais progressista, enfim, também valorizariam determinados elementos de certas culturas periféricas, ou isso que eu estou chamando de culturas que têm um certo capital marginal, como um elemento interessante, olhando quase como um certo potencial revolucionário dessas práticas, enfim. E isso produz algo, que é um pouco o que eu quero tentar conversar com vocês aqui, que é uma certa institucionalização dessas práticas. Então é muito curioso os paradoxos que isso vão sendo envolvidos, ou seja, ao se afirmarem por um certo capital marginal, determinados segmentos mais hegemônicos, vamos dizer assim, passam a valorizar também esse capital marginal e querer incorporar, seja o mundo da arte, o mercado ou o Estado, e, de certa maneira, institucionalizam em alguma medida essas práticas, mas, por outro lado, algumas dessas práticas serem institucionalizadas também vão se insurgir e promover insurgências dentro dessas práticas. Eu sei que pode parecer meio confuso, mas quando eu avançar, talvez faça algum sentido ao apresentar as práticas em si, né? Quando eu chamo de capital marginal, eu não estou querendo dizer necessariamente que eles são underground, portanto, ou que eles são revolucionários ou transformadores, né? Como é o caso do funk aqui no Brasil. Mas eu estou querendo dizer o marginal em dois sentidos, que são grupos marginalizados e que são grupos que são lidos muitas vezes, não necessariamente, eles podem promover subversões ou contestações ou insurgências, mas que eles são lidos muitas vezes como subversivos.
positivamente ou negativamente, a depender de quem é um agente que está fazendo essa leitura, né? Muitas vezes, e esse eu acho que é uma discussão importante quando a gente fala dessas práticas, esse capital marginal também é um capital vital, ou um capital corporal, né? Eu gosto da discussão que o Peter Popelbar faz, que é que ele vai chamar, né, como processo de reação dentro do que ele denomina como capitalismo cultural, em que os marginalizados, e aí a ideia da marginalidade está aqui, servem-se do seu único e maior bem, a sua própria vida, como um elemento de valorização de si, apesar das precariedades, ou mesmo vão reavaliar e revalorizar sua própria vida para a produção de novas singularidades, né? Para esses jovens com os quais eu tenho pesquisado, de acordo com essa perspectiva do Peter Popelbar, né, da vida como maior bem, ou desse capital vital corporal, a vida é o principal capital, que é acionado ao mesmo tempo como sobrevivência e resistência, a depender do contexto. É um pouco, a gente pode resumir ou entender essa ideia do capital vital que o Peter Popelbar aciona na música Negrodrama dos Racionais. É o que ele está dizendo ali, ou seja, você tem só o elemento, quando ele fala música, futebol, ou seja, você tem só esse elemento do processo de produção do seu corpo e da sua estética como uma ação no mundo. E desses grupos marginalizados, eles vão ter esse elemento. É o picho, que é a performance de risco que ele faz, por exemplo. É o funk por meio das letras ou dos bailes, desse encontro do corpo a corpo, da produção mais estética e artística. Então, acho que esse é um ponto importante para disparar a discussão. E aí eu parto para a gente entender como esse processo de institucionalização, insurgência e perseguição a essas práticas, eles são concomitantes, com um exemplo mais contemporâneo, que eu acho que é muito interessante, que ajuda a gente a pensar de dois eventos que aconteceram esse ano, 2025, dois acontecimentos que vão chamar a atenção para a cena musical negra, periférica, afrodiaspórica no Brasil. O primeiro acontecimento que eu queria falar, ele foi protagonizado por políticos de extrema-direita que vão lançar uma ofensiva contra os gêneros musicais, no caso, principalmente o funk, mas também o trap, em suas letras, e que fazem algum tipo de referência ao cotidiano violento, à criminalidade das cidades, como denúncia ou como crônica. Para esse segmento político aí da extrema-direita, essa música faria apologia ao crime por abordar facções criminosas, consumo de substâncias ilícitas, enfim. E aí, qual que é a proposta? É que esse tipo de atividade artística não poderia participar de nenhum tipo de evento público. Então, isso começa a virar, muito curioso, virar espalhar por diferentes câmaras municipais, ou mesmo na Câmara dos Deputados, por meio dos grupos mais conservadores que a gente tem aí, né? O primeiro projeto de lei nesse sentido vai se iniciar na Câmara Municipal de São Paulo, por uma vereadora de extrema-direita, e depois se espalha, né? Logo, a gente tem as análises que o objetivo fundamental desse projeto de lei era atacar o funk e algumas vertentes do trap, esse estilo do rap que vem lá de Atlanta e muito próximo do funk. Então, ali, às vezes, a gente até confunde o limites onde começa e termina o trap, ficam nublados, e logo vai se criar um personagem como bode expiatório para essa lei, que é o Oruan, né? Por isso ela vai se chamar Lei Anti-Oruan, né? Que deve ao fato do Oruan, esse jovem de 24 anos de idade, ser um dos artistas de destaque do trap, e que fala dessas temáticas proibidas, e além de é filho de um dos maiores traficantes do Rio de Janeiro, que o Marcinho VP, que se encontra preso, e gosta de praticar algumas ações controversas. E isso é um ponto interessante, que essas práticas, os rolezinhos, os pichos, enfim, eles manipulam o modo como essa prática o pânico moral que se volta para essas práticas. Esses jovens também sabem lidar com isso como forma de conseguir prestígio e visibilidade. Então, se a mídia está falando mal, vamos usar isso para a gente aparecer mais, né? Falem mal, mas fale de mim, ainda mais na época das redes sociais, em que a dimensão da visibilidade. Então, uma das coisas curiosas que o Duan faz é quando ele está para lançar um novo álbum, ele na frente do carro da viatura da polícia do Rio de Janeiro, não é qualquer polícia, das polícias que mais matam, ele faz uma manobra super arriscada no carro, ele faz enfim, para chamar a atenção, e ele vai preso justamente, e a notícia de que ele vai preso aciona o lançamento do álbum dele, ou seja, ele ajuda a impulsionar o novo álbum dele nas mídias, enfim, usando justamente desse processo de manipulação que se tem da mídia, de certos segmentos mais conservadores a partir deles. Então, acho que esse é uma questão interessante. Eu acho que cabe ressaltar também, né, que o funk é esse estilo musical
super controverso, né? Enfim, as festas, no caso da cidade de São Paulo, as festas funk são bastante controversas porque são na periferia e grande parte dos moradores também não gosta do barulho, enfim, tem uma relação controversa. Essa extrema-direita tem se aproveitado disso, certo? No caso da cidade de São Paulo, alguns desses vereadores têm ido com a polícia fazer batidas policiais nesses bares, enfim. Então, esse é um dos alvos, e é muito interessante que essa lei, esses projetos de lei, surgem justamente em 2025. Ao mesmo tempo que isso ocorre com o funk, e o funk que a gente tem quase sempre como um estilo mais mainstream, né, ou seja, mais comercial, ou pelo menos para quem lê de fora, certo? A gente tem um segundo acontecimento importante, né, para a música afrodiaspórica, periférica, que é a concessão do título doutor honoris causa ao mais célebre grupo de rap brasileiro, né, os Racionais MCs, formada aí pelos cinquentões, né, Mano Brown, Ed Rock, Ice Blue e KLJ, e o grupo criado em 88, né, dispensa apresentação, e é muito interessante que eles também sofreram esse tipo de perseguição no começo, enfim, o Mano Brown chegou a ser preso, enfim, mas eles conseguem, né, de alguma forma, prestígio e legitimidade, e nesse processo de institucionalização que eu estou chamando. E veja, por institucionalização não estou chamando captura, não estou chamando nada disso, ou seja, eles conseguem se afirmar dentro desse processo musical e conquista certo espaço midiático, né, e espaço institucional, que eu acho que é muito interessante. Eu acho que a concessão desse título de doutor honoris causa mostra que, por um lado, se há perseguição, há também um espaço de afirmação, e que é importante, e que honra as pessoas por estarem lá. Foi um evento muito bonito, inclusive. Então, acho que esse é um ponto interessante, a gente entender como universos musicais muito próximos, ainda que com diferenças, tiveram esses dois atos no mesmo ano. A gente tem dois elementos que acho que mostra... acho que eles servem de gancho para o que eu quero tratar e pensar aqui com vocês. E aí, portanto, deixa eu ver se eu estou usando direito isso aqui, certo? Abre espaço para o que eu quero pensar de uma forma mais detida, que é as políticas públicas de cultura para a juventude de São Paulo e como a produção estética juvenil periférica se relaciona com essas políticas públicas num dilema constante entre a atuação independente e a sobrevivência por meio da articulação com agentes institucionais do Estado ou de ONGs, que muitas vezes funcionam financiadas pelo próprio Estado, né? Ou na relação com o mercado, enfim. E eu acho que esse, por exemplo, é o caso do hip-hop, né? Que historicamente, por conta disso, eu acho que esse é o paradoxo interessante para pensar, no caso de São Paulo, né? O hip-hop, por conta justamente de seus posicionamentos políticos radicais, de certa maneira, ele tornou-se um movimento bastante incorporado nas políticas públicas para a juventude e nas intervenções das ONGs, né? Principalmente por agentes públicos dos espectros políticos mais progressistas, mais à esquerda, né? Isso, veja, não significa, por outro lado, que eu estou dizendo, olha, o hip-hop se rendeu, é longe disso, porque é muito interessante pensar nesse processo como que esses grupos, ao participarem desses espaços mais institucionais, também estão produzindo insurgências. Vamos pensar, no caso dos Racionais, desde a época da Erundina, eu vou chegar nisso, mas na época da Erundina eles participaram de um projeto institucional da Erundina, que era o Repensando a Educação. Eu gosto sempre de dizer, os Racionais MCs tocaram na escola onde eu estudei, e gosto de dizer isso para fazer inveja no povo, ou seja, eu estava menino, 12 anos, estava acompanhando os Racionais na minha escola. Mas isso não impede, anos depois, nessa ligação com o PT, o Mano Brown subir no palanque da campanha e criticar o PT pelo afastamento da periferia. É isso, produzindo a insurgência por dentro, desde dentro também. Então, acho que esse é um ponto interessante para olhar como que esses movimentos... Se a gente olha nos espaços aí, aproximando até da discussão que o Guilherme tem feito aí com os produtores audiovisuais ou com a própria produção cultural periférica, né, Guilherme? Eu lembro daquele evento Estéticas da Periferia, que era uma ONG, ação educativa, que promovia e trazia esses grupos para um espaço para celebrar a estética. Os grupos iam, financiado ou não, e produziam uma crítica ao próprio evento, iam lá e arrebentavam com o evento, né? Então, eu lembro de uma vez o menino da Sala da Fundão, o convidado foi lá e destruiu o evento. Vocês estão aqui tentando capturar a gente. Ele participa, mas ele vai lá e produz a insurgência. Então é interessante pensar esse processo de insurgência desde dentro também, que eu acho que é um pouco
o que eu estou tentando entender, né? Ou seja, não é reificar essas posições, ou seja, eu posso produzir insurgências dentro da instituição, ou eu posso ser extremamente institucionalizado, não é a palavra, mas extremamente conservador a partir desse processo de insurgência. Vamos pensar, e acho que esse é um ponto interessante, quando o Guilherme, acho que essa palavra ajudou, ou seja, a extrema-direita, os grupos fascistas também são insurgentes, certo? O 8 de janeiro foi uma insurgência. Então, esses movimentos, eles não são processos que a gente tem de valorizar como de esquerda e de direita, necessariamente, mas olhar para como eles estão transitando e sendo reapropriados pelos grupos situacionalmente, né? Mas se o hip-hop consegue, de alguma maneira, as duras penas, e sofrendo também muito preconceito, um certo espaço institucional, outras manifestações mais transgressoras dessa juventude periférica, por muito tempo esteve à margem desse processo. Só mais recentemente que alguns passos institucionais passaram a se abrir, pensando no contexto de São Paulo, como o picho e o funk, né? Ambas as atividades, por motivos diferentes, foram durante muito tempo alijadas, né, de espaços institucionais, né? Ou do trabalho de ONGs, ou de editais públicos, como o VAI em São Paulo, que é a valorização das iniciativas culturais da periferia. Houve, durante muito tempo, uma resistência muito grande a incorporar o funk como uma das linhas de fomento. O hip-hop esteve desde o começo. Então, tem aí uma lógica do funk que estava chegando em São Paulo, visto como mais alienante, porque, enfim, não falava tão declaradamente de política como o rap e o hip-hop, enfim, o hip-hop como algo mais interessante. Por outro lado, o picho, nessa relação com o grafite, tendo visto como lado, como vandalismo, como algo que enfeia a cidade, em contraposição ao grafite como arte verdadeira, enfim. Veja, é muito interessante pensar como essas contraposições são produzidas fundamentalmente de fora, né? Os meninos lá, o grafite e o picho, estão circulando entre si. O menino, às vezes, entrava na oficina de grafite que a Prefeitura de São Paulo produzia, tinha contato com, nunca tinha feito grafite nem picho, tinha contato com o grafite, por meio do grafite começava a fazer pichação. E aí o que era para converter em pichador em grafiteiro passa a ter o efeito contrário, porque a lógica da prática dos jovens é muito mais complexa do que o modo dos enquadramentos que o Estado, que às vezes o mercado quer produzir desses jovens de suas práticas. Então, acho que esse é um ponto importante a se considerar. Do ponto de vista do Estado e das políticas públicas, acho que alguns marcadores são importantes para a gente entender um aumento desse interesse do Estado, das ONGs, pelas culturas juvenis. Alguns marcos, pensando São Paulo e o Brasil, né? Na cidade de São Paulo, a eleição da Luiza Erundina pelo Partido dos Trabalhadores em 1988 é um marco importante, eu vou mostrar aqui daqui a pouco, por ter uma postura mais receptiva às culturas juvenis. Então, o Repensando a Educação, ou oficinas de grafite, começa ali com a Luiza Erundina, que sucede uma gestão super conservadora do Jânio Quadros, que eu vou falar um pouco mais além. Eu acho que tem outros, no plano nacional, eu acho que tem dois outros eventos que são importantes. A eleição do Fernando Henrique Cardoso para a presidência da República em 1994. Por quê? Pela política de incentivo ao terceiro setor como agente de implementação de políticas públicas. Então, essas ONGs que vão, muitas vezes, trabalhar a cultura juvenis, trabalhar as estéticas, muitas vezes elas surgem nessa ampliação dessa processo neoliberal do Estado, de, olha, o Estado não vai mais arcar com o trabalho social, a gente começa a repassar isso para as ONGs. Então, isso você começa a ter essa abertura das ONGs tentando se instrumentalizar e se garantir no verba pública ou financiamento internacional para o trabalho social. E 2003, a eleição do Lula pelo Partido dos Trabalhadores e toda a política do chamado Projeto Cultura Viva, em si, Gilberto Gil, ministro da Cultura, tinha uma dimensão de valorizar as culturas periféricas muito forte com os pontos de cultura, né? Já da perspectiva das culturas juvenis, é importante destacar as relações conflituosas que elas tiveram com o Estado, principalmente nessa virada dos anos 80 e 90, né, que coincide com a transição para a democracia no Brasil. E, nesse contexto, a gente tem aí algumas culturas juvenis que se destacaram nas cidades brasileiras, que eu vou falar um pouco mais, que é, no caso de São Paulo, o hip-hop, no caso do Rio e o funk, mas eu falo um pouco mais à frente sobre isso. O que eu queria falar agora, na verdade, era traçar um pouco desse histórico, no caso do contexto de São Paulo, para a gente entender essa mudança da relação com o Estado, né, do Estado com essas práticas. Isso aí é o diário oficial do município de São Paulo, tá? Não é um Notícias Populares, não é um jornal sensacionalista, é o diário emitido pela Prefeitura de São Paulo, pelo Jânio Quadros, que era um prefeito conservador e ultra polêmico, em que ele publica no Diário Oficial da cidade
que eram os primeiros pichadores de São Paulo, Joneca Bilão, queria prender, vão pichar a cadeia. Então ele publica no Diário Oficial da Cidade, isso nos anos 80, e a gente tem o começo de uma perseguição, nesse primeiro momento, muito indistinta entre grafite e picho. Grafite e picho é tudo coisa de marginal, e todo mundo tem que ser preso, tem que ser perseguido, enfim, era um pouco essa a política do Jânio Quadros. Vamos lembrar também que o Jânio Quadros proíbe o skate em São Paulo, né? A prática de skate vai ser proibida na cidade de São Paulo, então isso é um momento de grande repressão. Se a gente olha para a cidade de São Paulo, a gente vai ver ao longo do tempo uma alternância, períodos prolongados de uma ação conservadora e de perseguição às práticas juvenis, periféricas, e alguns períodos mais curtos de abertura e de uma tentativa de captura de gestões petistas a algumas práticas, tentar deixar essas práticas um pouco menos rebeldes, vamos dizer assim. E aí a gente tem quem sucede o Jânio Quadros, depois aí de todas as polêmicas que ele instaura, é a Luíza Erundina, e uma das ações, se o Jânio proíbe o skate, uma das primeiras ações dela é revogar a proibição do skate e sai na foto tentando andar de skate, aí, enfim. E é com a Luíza Erundina que vão se promover as primeiras oficinas de grafite na cidade. Claro, ainda nessa lógica empobrecedora de o grafite como contraposição ao picho, ou pelo menos, ou até inaugurando, né? E esse é um ponto interessante, porque essa distinção picho-grafite é uma distinção que surge no Brasil, ela não faz muito sentido fora do Brasil, né? Ou seja, o grafite, o picho seria só um estilo dentro do grafite. Aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, é que essa distinção começa a se processar. E acho que muito por conta disso, dessa ação do Estado tentando algo que pode considerar como arte e algo que as pessoas entendem menos, ou pensam como rabisco sujeira e que pode ser perseguido. Como eu disse, a Luíza Erundina tem esse projeto Repensando a Educação, que levava outros grupos de hip-hop que estavam se formando ali no final dos anos 80 para as escolas, para os shows racionais, enfim, RZO. Mas vamos lembrar que a gestão da Luíza Erundina tinha Marilena Chauí como secretária de Cultura e teve, por um tempo, Paulo Freire como secretário de Educação. Então, a gente está pensando em outro tempo, apesar de ter sido uma gestão muito difícil, inclusive por conta da própria resistência do PT à gestão, enfim, próprio boicote dentro do próprio partido. Depois sucede a Luíza Erundina Paulo Maluf, que a gente achava que era um problema, mas a gente depois descobre que tem problemas muito maiores, né? E que eram antigos aliados militares, enfim. Então, a gente tem Paulo Maluf, Pita, Marta Suplicy, depois a gente tem Serra Kassab, Haddad. Então, é interessante, a gente tem períodos longos, e é muito curioso isso. A Marta tem o projeto Belezura, para pensar a arte urbana, que é as coisas das oficinas. Quando o Serra entra, é o plano anti-pichação, novamente, que era montar umas armadilhas para os pichadores, é como se fosse pintar toda a cardeal Arco Verde, deixar tudo muros branquinho e ficar lá a polícia escondida esperando para prender as pichações. Era esse o grande plano, inspirado num plano de uma outra gestão tucana em São José dos Campos, os finados tucanos, né? Então a gente tem aí, deixa eu passar aqui, uma certa alternância, portanto, entre a repressão e as tentativas de captura na cidade de São Paulo, né? Quando o PT volta, tem um abrandamento da repressão, e quando vem esses políticos, o Dória também, né, inaugura uma grande ação de perseguição, acho que esse é mais recente, talvez está mais na memória, aqui um pouquinho antes ali da pandemia, e é muito interessante como essa dimensão da institucionalização e da insurgência surge nessas ações. Por exemplo, quando o Dória começa a atacar, começam a pintar indistintamente grafite e picho, né? E aí, os mesmos painéis de grafites que tinham sido financiados pela Prefeitura de São Paulo, pela gestão Haddad, são apagados pela gestão Dória. Ou seja, nessa relação. E aí um dos grafiteiros que tinha até uma certa reserva em relação ao picho, um dos artistas do grafite, cujo grafite foi apagado, passa a se identificar para se contrapor como pichador, por exemplo. Ou seja, nesse momento, ter mais insurgente seria mais estratégico para reafirmar essa contradição. E isso é muito interessante, porque acho que é outro ponto para pensar essas práticas que eu estou trazendo aqui, que é como essas práticas como o picho e o skate, por exemplo, elas têm uma relação muito próxima com as gestões municipais. E é possível traçar um histórico dessas práticas, dessas relações com quem era o prefeito da época. E eles
por exemplo, no caso do skate, como eles são organizados para pensar a relação com o Estado. Então, eu lembro 2 eventos, um que eu presenciei, outro que o Giancarlo Machado, que é um estudioso do skate, descreve num artigo sobre a reforma do Vale do Anhangabaú. Eu lembro que uma vez estavam construindo uma praça na Vila Brasilândia, na periferia de São Paulo, e aí ia ter uma reunião com a comunidade para pensar o que fazer a praça. O único grupo organizado para pensar o que fazer na praça eram os skatistas, que já tinha até o projeto da pista de skate que eles queriam na praça lá na Vila Brasilândia. Ou seja, essa relação com o Estado estava ali muito construída. E na reforma do Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo, que era um espaço histórico da prática do street skate, que o Giancarlo descreve muito bem, eles resistem à reforma, que é uma reforma, inclusive, que a gente viu de caráter neoliberalizante, porque ela começa a fechar os espaços, e eles garantem que se permaneça um espaço de um memorial para o skate na praça, enfim. Apesar de terem tirado o principal espaço, eles conseguem ainda a garantia de um certo espaço. Então, essa relação de tensão, e ao mesmo tempo de institucionalização, mas também de tensão com essa dimensão institucional, né? Então, acho que esse é um ponto importante. E aí eu acho que no caso de São Paulo, é interessante pensar, portanto, né, essas duas práticas. Por um lado, o hip hop, que é o que chega em São Paulo nos anos 80, né, muito forte, e aí a partir do espaço da São Bento, como esse espaço tido como espaço formador no centro de São Paulo, e no Rio, a gente tem o funk carioca nos anos 80, nos bailes das favelas, enfim. É muito interessante pensar que nos dois contextos, tanto da cidade do Rio de Janeiro quanto de São Paulo, a gente pensa em gêneros musicais que narravam as condições de vida nas cidades de forma própria, mas que também implementavam formas específicas de ocupação do espaço urbano, portanto, de produção da cidade, seja pelos bailes no Rio de Janeiro, seja pelos encontros em espaços públicos para apresentações de dança e música, ou pelos grafites no centro da cidade, como ocorre com hip hop. Então é interessante, pensando ali com Michel Dissertot, né, que ele fala que ocupar a cidade é produzir relatos de espaço, que essas narrativas também se relacionam diretamente com o modo como ocupamos a cidade. Ou seja, se ocupar a cidade é narrar a cidade também é uma forma de ocupar a cidade. O que eles contam sobre a cidade tem a ver com as relações que o que a cidade pensa deles, e eles também passam a querer pensar sobre a cidade e, de certa maneira, modificar essa cidade. Eu acho que esse é um ponto importante. E nesse processo, eu acho que esse é um ponto importante que eu já tratei aqui, o hip hop, que num primeiro momento tem uma reação muito grande, ele passa a ser um tanto quanto mais, como a gente pode dizer, institucionalizado. Ele passa a ter as ONGs passam abertamente a usar o hip hop muitas vezes como instrumento pedagógico, até, né? Seja por oficinas de grafite, oficinas de break, seja como o hip hop para chegar a um outro conhecimento. Então, quero trabalhar, sei lá, nós que somos professores de sociologia fazemos muito isso, queremos trabalhar um tema da sociologia em sala de aula, vou usar o rap, vou usar o hip hop. Eu acho isso bacana. E como podemos usar o funk, enfim. A grande questão é que muitas vezes a gente tem de produzir um diálogo com isso, mas isso é um outro ponto que aí eu já entro no meu campo de antropologia da educação e não é o caso aqui. Mas acho que é muito interessante, ou seja, como esses processos vão se construindo e produzindo questões importantes, enquanto outros grupos, que é os que eu vou tentar tratar aqui, ficaram um pouco, por um tempo, mais à margem, né? E aí, principalmente, o picho e o funk, eu vou tentar falar desse processo especificamente deles mais ao final, mas fundamentalmente antes eu queria definir então isso que eu estou definindo como insurgência, da onde eu parto para pensar isso. Eu gosto bastante dessa discussão de James Holston, que está dialogando aí com a ideia de tática do Michel Dissertot, que esse autor vai pensar o processo de formação das periferias urbanas, principalmente em São Paulo, e ele vai mostrar como historicamente as formulações de cidadania elaboradas pelos mais pobres nos bairros periféricos se deram a partir da ocupação desses bairros nas grandes cidades. E nesse processo, noções e práticas próprias de cidadania se produziram ao mesmo tempo por meio das experiências de tornar-se proprietário da sua casa, né, um processo de autoconstrução e de espoliação urbana, que é o Kovarik descreve tão bem, e também de participar de movimentos sociais para a melhoria dos bairros, ou seja, essa população é jogada para bairros sem estrutura, e aí você precisa, de certa forma, se insurgir, e o que ele está chamando de insurgir é justamente isso, tensionar o Estado
para garantir as melhorias e ter, por exemplo, asfalto, ter atendimento de saúde, ter escola, enfim, nesse bairro. E essa insurgência, ela é ambígua, porque, ao mesmo tempo, ela pode ser por meio, sei lá, de uma manifestação, de protestos na frente da prefeitura, mas pode ser no diálogo com políticos mais clientelistas. O Nabil Bonduki e o Kovarik tem um texto muito interessante sobre a formação do espaço urbano da periferia, que é isso, eles vão chamar como essa periferia urbana de São Paulo feita por um pacto populista, ou seja, dessa relação de jogar para lá e depois ficar nessa negociação, e aí toda eleição tem uma relação de levar algum melhoramento para garantir as eleições, enfim. Então, acho que esse é um processo interessante de pensar, e acho que dentro do campo dos estudos urbanos sobre a periferia de São Paulo é interessante, que não se tratava, portanto, de uma ausência de política pública, mas essa era a política pública. A omissão do Estado de deixar a galera se virar e construir sua própria casa foi a política pública adotada para a formação da periferia. Foi a escolha política. Não foi que o Estado deixou de fazer. Essa foi a forma do Estado atuar. E aí os processos, a empresa de transporte, que vai ser um lobby de um determinado político, que vai fazer o ônibus chegar à periferia, enfim, todas essas relações que vão se estabelecendo a partir disso. Então, é esse processo que o Holston está descrevendo da formação dos bairros, de insurgência, que eu tomo para pensar nesse contexto contemporâneo das práticas culturais desses jovens. Então, de certa maneira, esses jovens continuam a lógica dos seus pais e dos seus avós, de uma dimensão política de afirmação de um lugar, a partir desse espaço para o qual eles foram designados, né? Essa ideia de insurgência, portanto, tem uma relação bastante próxima com a noção da tática do setor, que é a ideia de como é que eu consigo sobreviver e agir num espaço que não é o meu próprio. Então, a ideia da tática do desertor é justamente isso, né? Que ele se inspira no Lefebvre, na discussão do Lefebvre sobre o espaço urbano, daqueles que não têm poder e que têm que agir sobre o espaço dos outros, ou do que ele diz como a arte do mais fraco de dar golpes no espaço do outro, né? De uma ação que tem que ser muito contextual e de garantir aí, alguma sobrevivência, ou, em algum ponto, algum reconhecimento, porque me parece que esse é o binômio, né? Por um lado, a redistribuição de bens de sobrevivência, por outro lado, a busca de um certo reconhecimento social, né? E isso traz, quando a gente pensa nos estudos de juventude, isso traz um dilema, porque para essa relação de institucionalização que eu tenho tentado pensar, porque o que eu estou mostrando aqui, tentando mostrar, portanto, que essas insurgências não necessariamente correspondem a uma certa idealização que nós temos de revolucionários ou que vão transformar, enfim. Mas muitos desses agentes que institucionalizam ou tentam institucionalizar essas práticas, muitas vezes vão idealizar essas práticas jovens, tentando enquadrar dentro de uma determinada perspectiva. No caso dos jovens, a gente pode pensar que eles podem ser vistos, muitas vezes, ou como vilões, delinquentes, que é como os grupos conservadores de extrema-direita da lei anti-Oruan pensa, ou como revolucionários, como parte da esquerda pensa, ou seja, eles têm que fazer a minha revolução, não é a revolução que eu penso, não é a revolução que eles querem, ou como vítimas, que é como grande parte das ONGs pensa, vamos tirar esses jovens da rua, porque eles são um perigo. Então, e há um problema de enquadrar isso, porque esses jovens não querem se render, que é o que eu tento falar no vídeo, ou seja, apesar de ter todo o discurso de segregação, por meio da prática da pichação, eles rejeitam o rótulo de segregados. Eu quero circular no centro, quero deixar minha marca lá. Então, eles podem até ser vítimas, em alguns momentos delinquentes, em outros momentos revolucionários e desempenhar os 3 papéis. Em outros, eles podem não querer desempenhar nenhum desses papéis. Então, acho que esse é um ponto interessante, mas que esse processo de institucionalização, muitas vezes ele é um processo de tentativa de enquadramento. Por isso que eu digo que nessa tentativa de enquadramento, muitas vezes, alguns cedem, porque precisa ganhar dinheiro, então se tem um edital, ou o Estado vai me oferecer, sei lá, se eu sou do grafite, vai oferecer tinta, um espaço, eu vou lá, mas dentro desse processo, eu produzo também a insurgência. Acho que esse é um ponto interessante para pensar. E aí eu queria falar mais especificamente, para ir caminhando para o final, para não cansar vocês de falar muito, um pouco das práticas, eu já falei um pouco no vídeo. Opa. Foi? Foi.
Essa é a prática que eu começo a estudar a partir de 2010, que é o funk ostentação, e aqui tem uma lógica interessante para pensar o funk ostentação, que é esse funk paulistano, que surge aí nessa virada dos anos 2010, e que está dentro de um processo, isso é muito interessante, de uma certa perda de prestígio do hip-hop junto aos jovens, perda não, diminuição do prestígio do hip-hop junto aos jovens da periferia de São Paulo, e do aumento do prestígio do funk carioca, que até então era muito mais restrito ao Rio de Janeiro, mas por isso funk carioca, mas cada vez mais ele se nacionaliza, inclusive começa a ter aspectos locais, né, no caso de São Paulo, por meio desse funk ostentação, e o funk ostentação fala para nós sobre esse processo de institucionalização e insurgência de uma forma muito interessante. Primeiro, é muito curioso que uma parte desses jovens para de falar de crime e de droga ou de sexo, enfim, seja lá do que for, para falar das marcas, e de que eu quero consumir uísque, Red Bull, que eu quero ter o carro importado, que eu quero vestir roupa da Lacoste, enfim. E com isso, determinados segmentos da mídia passam a chamar de funk do bem. Ou seja, eles falam de coisas que são bacanas, não falam mais de morte, enfim, de crime e tal. E é muito interessante como os processos que levaram ao surgimento desse funk, que está dentro dessa chave da insurgência e da institucionalização. A gente tinha em Cidade Tiradentes, ainda nessa gestão Serra Kassab, um subprefeito que virou meio um produtor cultural do funk depois, que é o Renato Barreiros, em que uma das reclamações dos moradores de Cidade Tiradentes era do barulho dos bailes, né? Que é o que eu apontei no início, quando eu falei lá da lei anti-Oruan. E aí ele tentou, vamos combater, né? E aí, quando tentou fazer show de rock, não aparecia ninguém no show de rock. E aí surgiu a ideia de fazer festivais de funk. E aí quem ganhasse, gravava um CD, enfim. E isso começa ali, alguns jovens perceber que tem um espaço para um certo funk, que aí esse é o surgimento do funk ostentação, que não fala de crime. E a regra era do festival não falar de crime, não falar de sexo, não falar de drogas. Então, aí o MCDD, que depois vira uma das vertentes do funk ostentação em Cidade Tiradentes, ganha 2 edições, uma com o funk falando da importância de respeitar o pai e a mãe, outra de estudar, enfim, umas coisas assim, e apelidou-se, inclusive, na época, de funk permitidão, né, em contraposição à ideia do funk proibidão, que falava. Então tem esse processo, e é muito interessante, porque ao mesmo tempo que você começa a ter uma institucionalização, o Estado começa a olhar de outra forma, ou seja, a gente tem a subprefeitura, ou seja, um órgão do poder público municipal, o mercado começa a se abrir mais espaço nas casas noturnas, até em espaços mais midiáticos, as redes sociais, já são esses meninos explorando as novas mídias, com os videoclipes no YouTube, enfim. Ao mesmo tempo que isso começa a se processar, também começa a ter conflitos. Então, por exemplo, a Johnny Walker derruba um dos vídeos porque não queria ter a marca associada a esses meninos, enfim. Depois que vê que o negócio estava fazendo sucesso, libera de novo. Por outro lado, um dos maiores expoentes lá, que é o MC da Leste, é assassinado no palco em Campinas, né? Então você tem toda uma dimensão que esse processo está ali muito colocado e ainda oscilando entre essa dimensão da insurgência e da institucionalização, né? E acho que isso culmina num evento que é a consequência desse funk de ostentação, que a gente se desdobra entre 2013 e 2014, que foram os, vamos lá, chamados rolezinhos, né, nos shopping centers, que eram esses mesmos meninos do funk ostentação, utilizando as redes sociais para se encontrar nos shoppings. E aí, esses eventos, ou seja, esse eu acho que é o evento mais interessante para pensar esse processo, essa dinâmica do mainstream, underground, institucionalização, insurgência, enfim, porque esses meninos só queriam passear no shopping, nada menos contra-revolucionária do que querer ir no shopping e um objetivo principal dos rolezinhos que eu acompanhei era ir até o Bob's e comprar o milkshake do Bob's e sair passeando e paquerando, fazer bagunça, às vezes comprar algumas coisas. Esse era o objetivo mais subversivo desses jovens. Claro que aí você tem, vamos imaginar, 1.000, 2.000 meninos, para quem trabalha em escola, sabe, quando você junta 1.000, 2.000 meninos, tem bagunça, né? E isso gera um problema. A grande questão é que isso começa a ser criminalizado, né? Então, o rótulo de arrastão, que já era o rótulo dado ao funk no Rio de Janeiro, lá atrás, nos anos 80, 90, no começo dos anos 90, na verdade, e isso cria esse processo de estigmatização em relação
a essa prática. Quem lembra da dimensão do pânico moral, que é uma das lógicas que eu trabalho, que é um conceito que se desenvolve lá com aqueles autores lá da escola de Birmingham, também, a partir de um conflito entre jovens ingleses numa praia, muito parecido com aqui, né, a ideia do arrastão entre os funks também, na praia, enfim, conflitos na praia, que aí você atribui e diz que era uma ameaça à soberania nacional, ou era só, enfim, e isso você exagera algo que, na verdade, era só passeio de menino bagunceiro no shopping, né? Então, é uma dimensão importante. E aí você tem toda a controvérsia pública que se joga. Por um lado, a extrema-direita dizendo bandidos, delinquentes, por um lado, grupos mais políticos, olha, a segregação, de fato, era também segregação. Do outro lado, os meninos falam, não, a gente só queria se divertir. Alguns desses meninos passam, inclusive, a se institucionalizar, passam a participar de alguns eventos. Um deles virou assessor parlamentar de um grupo político mais conservador na época, enfim. E aí a gente tem outras questões, por exemplo, essa eu acho que é a mais interessante para a gente pensar a tentativa de institucionalização. Vamos lembrar que era Dória Haddad ou era Alckmin? Era Alckmin Haddad, né? Acho que nesse ano. Nosso vice-presidente era o governador da época. Aí, por exemplo, a Associação de Lojistas de Shopping propõe construir um rolezódromo. Então, vamos institucionalizar de vez um espaço para eles irem passear e que não incomodem ninguém, né? Então, tem essa ideia, ou seja, como é que a gente tenta enquadrar? Eu acho que a ideia do rolezódromo é a que mais clarifica essa tentativa de captura, né? Ou seja, que se reprimir, jogar bomba e bala de borracha no menino dentro do shopping pega mal, então vamos tentar capturar e enquadrá-los dentro dessa ideia de rolezódromo. Vamos tirar de um lugar que atrapalha, que não vai atrapalhar mais, né? Porque qual que era a principal questão também, a ideia do fluxo que eu trabalho no vídeo? Esses rolezinhos aconteceram na época do Natal, né? Então eles estavam atrapalhando o fluxo de mercadoria, de dinheiro, para fluxo de menino bagunceiro no shopping. Então isso gerava um certo... E no espaço considerado mais seguro pela classe média, ainda que eles não estivessem indo, como eu disse lá na entrevista, para os shoppings da elite. Eles estavam indo para o shopping dos bairros periféricos que eles moravam, mas isso gerou esse terror da classe média. O único espaço de segurança que nós tínhamos agora está sendo ameaçado, enfim. Então, acho que essa é uma prática que ajuda a pensar. A outra, que eu também falei no vídeo, então vou passar rápido para a gente ir para a discussão, que é o picho, que eu chamo dessa arte mais insurgente, porque ao longo se por um lado, né, nas gestões, como eu mostrei, essa relação entre grafite e picho, de certa forma, construir uma posição reificada do picho como vandalismo, por quem olha de fora, por outro lado, ao longo do tempo, justamente por conta do capital marginal que o picho tinha, que por essa dificuldade de enquadrá-lo, ele passa até alguns espaços de institucionalização, né? Certos elementos do campo da arte passam a querer olhar para esse picho de uma maneira diferente, olha, tem coisas interessantes aqui, enfim. Claro que aí eles sempre vão produzir questões curiosas, né? Então, tem a invasão da Bienal, que é o primeiro processo deles tentarem olhar para esse campo da arte, em que eles invadem a Bienal de São Paulo, que é chamada Bienal, tinha um espaço vazio e picham e tal, e a partir daí gera uma controvérsia, uma das pichadoras é presa. Na Bienal seguinte, os pichadores são convidados pela Bienal de Arte de São Paulo para participar. E, mais uma vez, tem insurgência, porque o Djan entra na obra no Ramos, que tinha os urubus, que gerou polêmica, e pichou lá, liberte os urubus, enfim. Então, tem essa dimensão das insurgências por dentro que esses jovens vão produzindo. Eu lembro do Djan e o Picho Bomb, né, que são dois que construíram o que eu chamo dessa virada mais insurgente, deles tentando tensionar mais diretamente o campo das artes, nesse 2010 para 2012, 13, que é quando eles falam que eles são chamados para uma eu acho, não sei, para Nova York, um evento cultural, enfim, e que querem comprar, perguntam para eles quanto que eles cobrariam para fazer uma tela com o picho deles, enfim. Aí eles falam, né, que eles cobrariam $1 milhão. Aí os caras, pô, $1 milhão é muito caro. Aí eles falam, né? E aí veja, é o Peter Popelbar falando, né? Ou seja, a mesma teoria eles estão manipulando, estão manejando, manejando uma teoria também deles, que eles perguntam para os caras, vocês arriscam a vida de vocês para fazer arte de vocês? Não, a gente arrisca nosso tempo todo, então por menos de $1 milhão a gente não vê. Ah, que genial, que político, enfim. E aí eles são convidados, que tem no vídeo em um determinado momento, que é quando eles são convidados para a Bienal de Berlim.
né? Ou seja, de repente você tem os meninos da periferia de São Paulo. Essa é uma outra discussão que eu faço dessas práticas culturais juvenis, ou seja, num contexto de extrema desigualdade que a gente vive, como que essas práticas também são espaços de busca de reconhecimento e de inclusão. Mesmo práticas criminalizadas, perseguidas, como o picho, que inclusive o picho é crime, né? Ele está enquadrado lá como crime ambiental, como eu falo no vídeo. E, enfim, a maioria deles leva multa pesada, enfim, tem uma série de questões. Mesmo essas práticas, elas permitem alguma dimensão de inclusão social interessante. Eles buscam, por meio dessas práticas, conseguir afirmando, e no caso do bicho, esse é o ponto, afirmando esse capital marginal, ou seja, para determinados campos, capturar algum dos elementos desse capital marginal me deixaria a minha arte mais interessante. Então, nessa Bienal de Berlim, que era o curador, um artista polonês, era para ser uma Bienal super política, né, super contestadora, então eles chamam os pichadores também, passa numa parte no vídeo, e aí, em determinado momento, pagam, enfim, tem um convênio, inclusive, acho que eles conseguem uma parte de dinheiro da Funarte, tem uma relação, a Bienal banca uma parte, a Funarte a outra. Em um determinado momento, eles dizem para os pichadores que está no contrato, eles darem um workshop de pichação na Bienal, enfim, que é dentro mostra uma parte no vídeo, que é dentro de uma igreja na Alemanha que é tombada pelo patrimônio público. É o espaço que era um espaço de uma igreja que era tombado pelo patrimônio público, enfim. Eles dizem que não, mas a gente pagou, vocês têm de fazer. Então, vocês querem um workshop, vocês vão ter. Eles escalam as paredes e não picham nos tapões, picham as paredes da igreja tombada, que aí gera aquela cena que fala, não, essa igreja é tombada. E aí o curador, que era o super politicão, chama a polícia para prender eles, enfim, e aí ele joga um balde de água suja num dos pichadores, que é o Dijan, e o Dijan pega uma lata de tinta e joga a tinta amarela, que está ele ali sujo de tinta amarela, enfim. Depois ele tenta minimizar, dizendo, não, foi uma guerra de cores. Enfim, mas essa disputa. O que é interessante é pensar, ou seja, mesmo como convidados, eles estão tensionando, né, esse campo das artes. Então, e eu diria, inclusive, o seguinte, tensionando não de um modo... não é que é, como posso dizer, espontâneo, é planejado mesmo. Eles querem afirmar esse capital marginal. Por exemplo, estava sendo produzido um filme sobre a presença deles em Berlim. Eles sabiam que o efeito daquilo ia produzir no filme. Eles sabiam que eles iam ganhar mais reconhecimento dentro da prática do picho e até fora disso. Então tem uma relação ali tática no sentido do setor, como é que eu uso esses caras que estão querendo capturar a gente para afirmar-se mais politicamente engajados e tal, para mostrar um pouco as contradições deles e também para me promover nesse processo. Então, dentro dessa institucionalização, por isso que eu digo, essas relações ali estão imbricadas, não dá para dizer que quando eu for para esse processo deixo de ser menos insurgente, eles vão produzir essa insurgência maior, então é um pouco esse processo que eu estou tentando olhar, né, para retomar essas minhas pesquisas, retomar um pouco esse olhar para as diferentes práticas culturais juvenis que eu tenho pesquisado ao longo do tempo e tentar entender essa relação, né, primeiro, de busca de reconhecimento e redistribuição, né, ou seja, por um lado eu preciso de grana, preciso me manter, então participar de alguns projetos é importante, por outro lado eu preciso de reconhecimento dentro do meu grupo e fora desse grupo, então essa tensão entre a institucionalização e o processo de promover a insurgência sendo colocada a todo momento e fora de posições reificadas. Acho que esse é o ponto mais interessante. A depender de como a gente olha, a depender da situação, do contexto, aquilo pode ser mais institucionalizante ou mais insurgente, depende do que está acontecendo e quais são os agentes envolvidos naquele momento. Acho que esse é o ponto fundamental que eu queria falar com vocês e agradeço pela paciência de me ouvir aqui. Mais uma vez, estou bem feliz de poder conversar. Acho que a gente abre para bater um papo, que é mais interessante, que eu já falei demais no vídeo e agora aqui. Obrigado, pessoal. Bom, primeiramente, muito obrigado, professor. Achei que foi uma fala muito interessante, né? Possibilita que a gente pense, assim, né? Abra muito a mente, né? Na forma de entender a complexidade, né? Dessas práticas culturais juvenis, né? Acho que a sua fala traz muitos, como eu disse, muitos pontos fundamentais, né? Para a gente refletir com mais propriedade a respeito, né? Dessa relação ambígua, né, que amarra essas
estéticas juvenis insurgentes e as dinâmicas do Estado e do mercado, né? Inclusive, essa é uma inquietação, né, que a gente tem compartilhado muito no âmbito do LAPESC, né, do nosso grupo de pesquisa, né? O que tem estimulado, né, aliás, a gente a dar alguns passos aí no sentido de construir um projeto coletivo de investigação que a gente espera conseguir levar para frente a partir do próximo semestre, né, que tem muita relação com tudo isso que você trouxe aqui hoje, né. Mas indo nessa direção, né, da sua fala, do que você apontou, acho que uma das coisas que tem, né, nos instigado e que eu queria te provocar, talvez, a pensar, né, para abrir o debate, né, vou abrir aqui com uma questão e depois, enfim, abro aí para vocês também trazerem as questões de vocês, né. Eu acho que uma questão que tem instigado muito a gente, né, no âmbito das discussões que a gente tem feito no nosso grupo, né, tem a ver com o modo como a própria categoria, né, de periferia, né, tem sido mobilizada nesse contexto que você apresentou, né. O ponto para o qual eu queria chamar a atenção, né, é para o fato de que, se por um lado essa categoria, né, de periferia, ela continua sendo uma categoria absolutamente fundamental, né, para traduzir a distribuição desigual do direito de pertencer à cidade, né, por outro lado, né, na medida em que essa categoria, né, periferia, por meio do tal do capital marginal, né, ela passa a ser capturada pela linguagem institucional e pelo mercado, ela também acaba dando, né, lugar a representações estereotipadas, né, que acabam convertendo essas experiências marginais, né, em signos estéticos que podem ser, digamos assim, capitalizados, né, na lógica dos circuitos hegemônicos de bens simbólicos, ou seja, pode ser capturado pela lógica do mercado, né. Existe, então, o que eu tenho pensado, né, como uma tensão estrutural, né, que parece se desdobrar, assim, de um certo contraste entre essa periferia, né, pensada como sinônimo de diferença cultural, né, e uma diferença que pode ser apropriada pelo mercado e transformada em produto, e a periferia pensada como sinônimo de desigualdade social, né, quer dizer, como você mostrou muito bem, quer dizer, olhar para essas práticas culturais das juventudes periféricas é interessante também porque os jovens, né, eles, sua fala mostrou muito bem isso, eles deslizam pelas duas lógicas, né, eles operam nas duas chaves, né, afinal, por um lado, né, eles vão transformar as estéticas marginais, né, que eles portam em valores altamente lucrativos ou interessantes no âmbito do mercado, mas por outro lado, né, na medida em que esses jovens, né, passam a, a, a manejar esses valores, né, e a circular por espaços, né, que antes eram interditados, né, para pessoas como eles, né, e enfeitar os corpos deles, né, com os mesmos signos de prestígio que até bem pouco tempo atrás eram exclusivamente usados pelas elites brancas, né, camisa da Lacoste, o óculos caro, a bolsa, o tênis de marca, né, eles também acabam revelando, né, a dimensão racializada da nossa desigualdade, né, quer dizer, eles mostram, né, como que a desigualdade social urbana ela não é só um fenômeno econômico, ela é um fenômeno racial também, né. E aí, nesse sentido, né, esse mesmo Estado, né, e o mercado que exaltam a periferia, né, quando ela é associada a um signo estético consumível, na lógica do mercado, né, é o Estado e o mercado que criminalizam a periferia quando essa categoria passa a abrir a cidade, digamos assim, né, para uma maior circulação das populações historicamente marginalizadas, né. E aí, pensando nisso, quer dizer, nessa tensão entre a periferia pensada como diferença e a periferia pensada como desigualdade, né, eu queria saber, né, como é que você percebe, né, essa relação que os teus interlocutores, como é que você percebe a relação que os teus interlocutores eles estabelecem com esse conceito polissêmico, né? Assim, como é que você percebe o modo como essa categoria periferia é usada, né, nesse contexto marcado por tantas ambiguidades, por tantas ambivalências, por tantos deslizamentos, né? Essa é uma primeira questão que eu queria trazer, né, para você. E aí depois a gente pode, não sei, talvez a gente faça umas 3 questões? Ou o que você prefere? Pode,
A gente começa com a resposta e depois faz blocos, ou vocês preferem fazer um bloco? O que você acha, Lica? Um bloco? Vamos fazer um bloco de 3 questões? Mais alguém, gente? Será que está funcionando esse microfone? Porque não, é porque tá gravando ali, mas não sei nem como é que liga isso aqui, gente. Você sabe como é que liga? Aqui? Alô? Alô? É porque tá gravando, aí tem que falar no microfone. Por isso que eu vim para cá, inclusive. Bom, muito obrigada, Alexandre. Eu gostei bastante das suas contribuições. E aí, eu queria mais em termos mesmo de curiosidade, para quem faz pesquisa com escola, né, como eu e meu grupo que está aqui reunido, a gente tem feito algumas conexões, né, com as escolas aqui de Marília, e aí eu gostei dessa chave, né, que você fala sobre a institucionalização e a insurgência. E aí eu queria que você discutisse minimamente, né, como que essas observações ou essas pesquisas, por exemplo, que a gente faz nesse contexto escolar, que é um lugar ultra institucional, digamos assim, né, ainda mais num contexto de uma educação do Estado de São Paulo que é plataformizada, que é péssima para pensar processos insurgentes, digamos assim, como que a gente poderia pensar essas insurgências, por exemplo, a partir do que esses estudantes eles querem, pensam, sentem, percebendo que o estudante, e aí acho que já apropriando dessa tensão, né, ele é mais do que aluno, ele é um jovem. Então, acho que é justamente por conta dessas incursões que a gente tem feito que nossos trabalhos têm mediado muito essa dimensão da criatividade a partir da literatura, das obras de arte. Então, se você pudesse, né, minimamente comentar e aí retomando um pouco das suas etnografias escolares, por favor. Quem mais? Professor, boa tarde. Nessa mesma linha de insurgência, o senhor cita durante a apresentação o rolezódromo, que foi uma tentativa de Estado de confinamento dessas iniciativas do jovem de interpretar os mesmos espaços com outros jovens, né, ali no centro, nas periferias de São Paulo. Queria uma palavra do senhor sobre como está esse movimento hoje, como que o senhor tem acompanhado essa insurgência desses jovens que, ao que parece, perderam esses espaços que até pouco tempo eram tentativa de compartilhamento de convivência. Mais alguém aí? Acho que pode responder, né? Depois a gente, se for o caso, faz um bloco de mais 3 perguntas. Tá, então, vamos lá tentar responder, não sei se eu consigo. Primeiro, Guilherme, acho que essa é uma boa questão para pensar, ou seja, como essa categoria periferia ela é manejada nesse contexto, e acho que ela é manejada muito dentro dessa ideia do marginal, da marginalidade, ou da própria noção de insurgência aí, que o próprio James Houston aciona. Eu acho que se a gente olha para um processo histórico dentro das ciências sociais, do modo como as próprias ciências sociais olhou para essa categoria periferia, na análise também a gente tem uma mudança, né? A gente tem uma ênfase durante um período na carência, né? Ou seja, a periferia representada pela chave da carência, da falta, que é a questão da desigualdade que você apresenta. Então, e isso tem um impacto nas periferias, nas próprias pessoas que são representadas sobre essa chave da carência, de quererem recusar também só essa chave. E depois a gente tem essa outra chave que é essa mais culturalista, digamos assim, né? De pensar, olha, não é só carência, tem coisas acontecendo, que é até interessante, né? Ou seja, você atribui alguma agência ou outro, produz alguma afirmação positiva, mas há sempre o risco desse processo de afirmação positiva também pelas reificações, né? E aí você congelar nesse processo culturalista que ser periférico, portanto, é ser isso, é ser assim. Isso é tão arriscado quanto dizer que não tem cultura nenhuma, é dizer que é tal cultura apenas essa e tal. Então, acho que esse é um outro dilema, né, dos processos, e que o grande problema do Estado e das políticas públicas é que ela sempre chega atrasada,
e ela sempre trabalha produzindo reificações, ela sempre trabalha produzindo simplificações. A realidade social e cultural é sempre muito mais sofisticada e complexa do que, inclusive, as nossas discussões teóricas podem apreender, né? As pessoas no seu cotidiano, elas são teóricas muito mais sofisticadas e eficazes para produzir a sua vida, elas sabem melhor e de um modo muito mais sofisticado sobre a sua vida e o seu cotidiano do que a gente vai alcançar. Então, acho que a gente parte desse processo, e aí é muito interessante, né? Porque eu gosto bastante daquele texto da Nancy Fraser, que ela discute a questão da redistribuição, do reconhecimento, porque é também esse o jogo que está em questão, né? Ou seja, por um lado, claro que a carência está lá, também, né? Porque acho que esse é um outro problema, de negar a carência, de negar todos os processos de classe e de raça que marcam essa periferia, nesse processo de afirmação positiva. Mas, por outro lado, as pessoas também querem ter reconhecimento simbólico e social, isso também tem um efeito nesse processo. O grande problema é e acho que a Nancy Fraser é bem feliz nessa discussão, que não dá para ser só um ou só o outro, como é que a gente concilia o que ela chama, né, as duas chaves, né? Se for só redistribuição sem reconhecimento, as pessoas falam, não, mas eu quero também brilhar, né? Como diz os racionais, quem não quer brilhar? Enfim. Mas também se for só o reconhecimento, também corre-se o risco não só de promover a reificação, mas de promover uma ilusão, de promover o que do Apadurai, né, quando ele discute o processo de imaginação e de formação das pessoas pensarem no seu próprio futuro, de promover uma fantasia muito egoísta, muito autotélica, voltada para si, e pensar que isso é reconhecimento. Eu acho que talvez a frase que mais resume esses processos é a ideia da a favela venceu, né? Quando um desses meninos do funk acendem, a favela venceu. Não, a favela está com um monte de problemas ainda, mas, por um lado, é importante que alguns jovens da favela tenham espaços, mas isso não significa que transcendeu os processos todos que formam a periferia e formam as favelas, enfim. Então, acho que esse é um processo interessante. E eu gosto sempre de pensar, portanto, um outro texto que eu recomendo, acho que ele ajuda a pensar a relação racial, mas ajuda a pensar também, acho que a própria noção de periferia, que é o do Stuart Hall, lá no Da Diáspora, que negra é isso na cultura negra, né, em que ele vai dizer o quanto para essa noção de cultura negra incorpora a ideia do negro como um adjetivo que atribui um certo valor de autenticidade. Mas o que você está querendo afirmar com isso? E eu acho que no caso das produções culturais juvenis periféricas, a ideia de, entre aspas, que a gente tinha lá no Estéticas, de cultura da periferia, também cabe essa pergunta. Que periferia é essa nessa cultura de periferia? O que me parece o que está se afirmando é um jogo de disputa. Nunca vai se saber o que é a periferia. A depender de quem é o grupo, cultura negra vai significar uma coisa, para outro vai significar outra, e a mesma coisa vale para a periferia. E o Stuart Hall tem uma solução que é fantástica, né? Ele não está preocupado com a noção de periferia mais autêntica, mais raiz. Ele está preocupado com o campo de disputas que se produz em torno desse termo. Ou seja, ele vai dizer, eu estou mais preocupado da luta de classe que está em volta na formação e na disputa desse termo, do que efetivamente em definir esse termo. Olha, periferia é isso, popular é isso, a cultura negra é isso. É muito mais as disputas. Então, acho que esse é um ponto importante. Ou seja, periferia é uma categoria, portanto, relacional e situacional, né? Ou seja, cada situação, a depender dos agentes envolvidos, ela vai ser constituída de uma forma diferente. E relacional porque ela também está sendo definida em relação ao centro, né? Ela está a todo momento sendo tensionada. Se a gente fala periferia por si só, a gente parte da ideia que tem um centro, e não dá para pensar essas coisas dissociadas, como você mesmo apontou. O centro está definindo que é a periferia, da mesma forma que a periferia está também, em alguma medida, definindo o centro, né? Então, como os diferentes agentes se mobilizam, vai determinar um modo diferente de pensar a noção de periferia. A partir do Estado, o Estado vai pensar de uma forma, as mídias hegemônicas vão pensar de outra, as práticas juvenis vão pensar de outra, né? E aí, eu acho que nesse processo da periferia como reconhecimento social, se produziu uma certa ideia de afirmação positiva da periferia, que por um lado é interessante, mas por outro lado, aí voltando para a discussão da proposta de institucionalização, tem um movimento de captura aí dessa positivação da periferia, que se afirma numa certa noção de cultura periférica ou de juventude periférica, que vai reduzir, portanto, e se a gente pegar a ideia de juventude periférica, acho que ela ajuda a pensar, que para determinados segmentos institucionais, as ONGs, ou próprias determinadas políticas públicas do Estado, é interessante pensar esse jovem como vítima ou revolucionário, né? Ou seja, reduzir a um papel, a uma dimensão única, unidimensional, quando esses sujeitos são muito mais complexos. Então, eu reduzo essa categoria
E aí isso produz dois efeitos. Eu acho que esse processo de afirmação positiva produz dois efeitos. Por um lado, amplia o processo das pessoas querendo se afirmar como periferia, porque isso está sendo, agora está sendo interessante, né? Então, cada vez mais, você cria, digamos, uma moda de que agora todos queremos ser periferia e vale a pena. E acho que é um segundo momento que, de repente, esses grupos que alcançam esse reconhecimento como somos jovens ou artistas periféricos, começam a falar, opa, mas que tipo de reconhecimento está sendo produzido? Né? Acho que você viu isso com os artistas, esse é o trabalho do Guilherme com os artistas do audiovisual. Será que a gente quer ir para um festival só porque nós somos artistas periféricos, ou seja, para compor ali a cota de social do evento, ou a gente quer ir para um evento porque nós somos artistas e ponto? A gente quer ganhar, ter o cachê do mesmo artista consagrado, porque somos artistas e temos um trabalho, ou a gente é um trabalho social, olha, as vítimas da periferia, nós abrimos espaço. Ninguém quer ser vítima, né? Como diz novamente, ninguém quer ser coadjuvante de ninguém, né? A gente quer estar no espaço. Então isso cria um segundo momento dessa tensão. Opa! E aí os grupos também trabalham entre essa tensão da institucionalização e insurgência, também de um modo, às vezes, cínico, né? Às vezes, para ganhar dinheiro, eu preciso também ter a leitura do que o Estado, do que o edital, do que o mercado quer, entregar aquilo para depois produzir a insurgência por dentro e reafirmar o que ele de fato queria afirmar. É o que a Spivak lá em vários textos, mas principalmente lá no Pod Subalterno falava, de chamado do essencialismo estratégico. Então, eu penso essa noção mais eu me aproprio, ou me vale, olha, estão valorizando essa noção de periferia, isso vai me abrir um espaço, então vou por essa noção, mas lá dentro eu vou reafirmar outros valores. Acho que a produção audiovisual, me parece, vai muito por isso, né? De como é que tensiona desde dentro. Acho que esse é um ponto, não sei se eu consegui responder. E aí, Elisângela, você quer falar? Não, eu só ia complementar dizendo assim, que uma questão que depois seria interessante você falar um pouco, é se, diante disso que você falou, se faz sentido tomar a categoria periferia como uma categoria analítica. Sim. Ou se a gente tem que tomar a periferia como uma categoria política, simplesmente. Sim, eu diria não só como categoria política, mas nunca como categoria a priori, né? Nunca como ponto de partida, a periferia é isso. Mas é o ponto de chegada, o que as pessoas estão definindo como periferia elas mesmas, como campo de disputa, nesse sentido, como categoria política, nesse sentido do Stuart Hall mesmo, ou seja, tem uma disputa em torno desse tema, ele nunca está produzido, finalizado, nesse sentido ele não é uma categoria analítica, né? Periferia é isso, e a partir daqui eu analiso todos os fatores que aí é a gente produzindo reificação, né? Como uma teoria reificada, então esse é um ponto, eu acho que é nesse sentido, sim. Elisângela, sobre o contexto escolar, acho que você já disse algo muito interessante, ou seja, não são só estudantes, são jovens, né? E mesmo a categoria estudante também a gente tem uma ideia pré-concebida dela, né? Ou seja, estudante varia no tempo, no espaço. O que é ser estudante hoje é muito diferente do que era ser estudante na nossa época, para ser nostálgico, quando não tinha IA, não tinha celular, enfim, ou seja, é uma outra forma de estar na escola, de estar na universidade, enfim. E eu acho que é difícil pensar, né, o que tem acontecido, mas o que eu acho que tem algumas coisas importantes, que eu sempre trabalho com os estudantes na discussão sobre escola, no processo de formação das licenciaturas, por exemplo, que é como é que a gente entende, justamente porque ele não é só aluno, ele está também jovem, como é que a gente traz as questões desses jovens para a escola, como a escola valoriza as questões, sem a captura, né, esse é o ponto, porque... E aí eu vou voltar àquilo que eu cheguei a ensaiar aqui e falei, opa, estou entrando numa discussão de educação, mas já que você trouxe a pergunta, é que, por exemplo, às vezes quando a gente leva algumas coisas do contexto dos jovens, sei lá, o funk ou o hip hop, muitas vezes a gente leva também muito acriticamente, né? A gente leva porque quer considerar só o que o jovem gosta e não quer produzir um diálogo com a sociologia, as ciências sociais. Eu sempre discuto, olha, se é para levar o funk e o hip hop só pelo funk e o hip hop, deixa eles fazerem sozinho lá, que é muito mais divertido do que com a gente, né? É muito mais divertido entre eles produzirem o baile funk produzido do que a gente levar o funk e o hip hop e didatizar. Mas, se a gente usa o funk e o hip hop em sala de aula para produção de conhecimento, para pensar conceito das ciências sociais, até para eles terem uma noção crítica a respeito do próprio funk e do hip hop que eles estão produzindo, estão consumindo, aí eu acho que a gente já está numa outra chave mais interessante. Aí a gente está não capturando, mas abrindo espaço para eles produzirem reflexão crítica sobre esses processos. Isso no processo de, digamos, de formação de ensino e aprendizagem. Agora, esse contexto que a gente está vivendo é muito difícil, né? E pensar, porque às vezes o que a gente está chamando de insurgência pode não ser lido num outro contexto, enfim.
Eu acabei de receber a notícia que, por exemplo, numa das escolas nesse processo agora do governo do estado de afastamento, aí é uma insurgência de fato, né? Física dos estudantes, de afastamento de diretores, numa das escolas, inclusive lá perto da Unifesp Guarulhos, em que tinha uma direção muito engajada e que foi afastada por ineficiência, os estudantes arrebentaram a escola em protesto, enfim. Então, em alguns momentos, podem surgir essas insurgências mais físicas, me parece, mas eu acho que o grande processo, e isso eu digo para os jovens, é como é que a gente produz um diálogo entre o conhecimento escolar, entre aspas, e o conhecimento dos jovens. Acho que esse é o ponto. De modo que o que vem em terceiro lugar não é nem a afirmação do nosso conhecimento escolar de cima para baixo, nem simplesmente a repetição do conhecimento dos jovens em sala de aula de modo maçante, de um modo desinteressante, mas é produzir um terceiro elemento. Acho que esse é um ponto que eu tenho trabalhado bastante. Sobre a questão dos rolezinhos e dos rolezinhos, então, eu acho que tem uma lógica muito de moda, né? Na época, a coisa... Era a época do Facebook ainda, né? Marcavam-se eventos no Facebook, olha, já faz tanto tempo. E essa lógica de rede social que também perde sentido. Ainda há muitos encontros em shoppings, no interior de São Paulo, ou mesmo na cidade de São Paulo, só que eu acho que não tem a mesma visibilidade midiática que teve nesse momento desses jovens, enfim. De vez em quando a gente ouve alguns shoppings no interior, ou na Baixada Santista, que tem algum tipo de confusão, enfim. Tem, por exemplo, e aí depende também da classe social e da raça, né? Por exemplo, no shopping Morumbi, na Zona Sul de São Paulo, sempre teve um encontro de jovens brancos de classe média que gera um problemão para o segurança. Eu fico com dó de seguranças, eu fui presenciar isso, porque eles têm que ficar contendo os meninos de classe média brancos, chatinhos e causando, e fazendo uma mediação pedagógica de professor, porque ali eles não podem atuar como policiais, que é essa lógica. Se fossem jovens pobres pretos, era a polícia com bomba e bala de borracha. Então, acho que essa lógica ela ainda existe, né? O shopping ainda é um espaço que os jovens tem como espaço de encontro, enfim. Mas também não dessa maneira mais massificada, porque eu acho que talvez as novas mídias, elas mudaram também, até nessa produção do encontro, né, presencial. Acho que tem algo que muda quando se vai para o Instagram, para o TikTok, daqui, não sei, acho que os eventos no Facebook tinham um caráter mais mobilizador, enfim, tudo bem que tem o WhatsApp, mas acho que tem outras lógicas que estão se produzindo até das relações com o digital. Enfim, não sei também se eu... Respondeu, professor? Certo? Gente, e aí? Vamos fazer mais uma rodada? João? Bom. A pergunta primeiro que é de uma amiga nossa aqui, uma colega nossa que não pôde estar presente, mas ela está no celular ao vivo. E qual que é o nome dela? É Gabriela Mariá. E ela pesquisa sobre o funk também. E ela perguntou, professor, você pode falar um pouco sobre como foi o processo da realização da etnografia que você fez para fazer o texto sobre o funk? Aí o texto seria o funk ostentação em São Paulo. Imaginação, consumo e novas tecnologias da informação e da comunicação. Bom, essa seria... Aí uma pergunta minha mesmo agora. Seu nome é, desculpa? É João. João também. Que daí eu faço pesquisa sobre skate e minha pergunta seria como que as reformas, como você citou a reforma do Vale do Anhangabaú, seriam reformas de âmbito neoliberal, como o senhor disse, e como que elas são formas de inibir essas insurgências juvenis, no caso. Como que seriam espaços de domesticação de corpos e de colocar corpos apenas ali, onde vocês só podem se localizar nesse espaço, dentro de uma lógica já pautada pelo próprio Estado, no caso, né, pelo próprio governo. Então, seriam essas duas perguntas. Os orientantes eu sou a Carol e eu estudo infância, né, e tá ali um pouco próximo, e a minha dúvida é sobre essa ideia de juventude enquanto período de transição e permanência. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre isso. Parabenizar a fala aí do professor, também um evento necessário, assim, para a nossa universidade, né, que tá voltando, né, mas tem pouco essas discussões, né. Seu nome é? Seu nome? Meu nome é Pedro, enquanto artista eu sou Alves, mas Qual pode me chamar de Alves. Oi? Alves. Alves. Fiquei pensando
na sua exposição muito a relação entre perseguição e celebração, né? E aí pensar o funk, né? O funk da Baixada Santista também enquanto um funk proibidão, que sempre foi criminalizado de maneira forte, né? E aí, né, ver o funk carioca também ser criminalizado e depois, né, ver o funk ostentação ganhando esse destaque, enfim, na cena de São Paulo. Muito por falar, né, de uma lógica de consumo, né? Então, que é legal vocês consumirem, enfim, e não falar da realidade, né? Da realidade das periferias, enfim. E aí, mais um comentário no sentido de que eu vejo esse processo também com o rap e o trap, né? Porque o rap, né, ele é historicamente criminalizado, e aí quando você vê o trap chegando propriamente no Brasil, essa indústria cultural, né, vou colocar assim, coloca esse trap na vitrine, né? E por quê, né? Porque tá falando ali de ostentar, enfim, e não muito, de novo, né, da realidade social, né? E aí quando você vê figuras como Oruan, né, trazendo reivindicando esse lugar, né? Somos periféricos, enfim, estamos à margem, estamos produzindo conhecimentos. Essa indústria tira ali né, tenta criminalizar de todas as formas. E é mais um comentário nesse sentido da celebração e da perseguição, né, que eu fiquei pensando muito aqui. E, de novo, parabenizar a exposição, acho que tem que ter mais eventos nesse sentido. E, enfim, era isso. Mais alguém, gente? Mais uma? Não? João? Vai lá. Mais uma, então. Tá tranquilo, Ale? Tá tranquilo. Eu queria perguntar em relação essa classificação do sujeito, de hora ele se considerado como vilão, hora como herói, no sentido do MC Beijinho, e eu queria compreender melhor essa subversividade do indivíduo. Então, vou tentar responder. Primeiro para a Gabriela, que nos assiste aí. Sobre a etnografia, então. O momento que eu fiz a pesquisa sobre o funk e ostentação, eu fiz etnografia, era um momento que tinha aumentado a perseguição aos bailes de rua. Foi 2011, 12, que era justamente nesse despontar do funk e ostentação em São Paulo. E eu comecei para as casas noturnas, eu e um colega que estava pesquisando sobre políticas do som em São Paulo, ele fazendo essa discussão sobre políticas do som, acompanhando os pancadões, a repressão policial, e eu querendo entender o funk pela lógica da juventude, porque na pesquisa que eu tinha feito nas escolas, no livro Da Maior Zoeira, o funk já aparecia dentro da sala de aula. Eu queria entender o que é isso que está chegando em São Paulo com força, os meninos estão produzindo agora, e aí a gente começou a circular pelas casas noturnas, principalmente uma casa noturna na zona sul de São Paulo, a Nitronite, e também fomos na casa noturna na cidade de Tiradentes, então nas periferias, e foi um pouco acompanhar os bailes, entrevistar os donos das casas noturnas, ficar, enfim, e aí a lógica, e aí foi muito interessante, porque o começo da etnografia, eu chego a gente quer entender o funk, então a gente vai para um dos bailes, e eu começo a ouvir umas músicas, eu não estou entendendo nada que eles estão falando, Ed Hard, aí tem o nome das motos lá, que eu não sabia nem, eu nunca gostei de moto, Hornet, enfim, o que é isso que esses caras estão falando? Eu comecei a anotar, para depois pesquisar e entender, eu descobri que era marca de moto, que era marca de uma roupa de um artista da Califórnia, que tem uma estética do grafite, enfim, eu falei, opa, tem coisa interessante. Aí eu descobri os vídeos, então a etnografia também, vamos dizer, ela também é digital, vamos chamar assim, né? Porque aí eu vou para os vídeos, para as produtoras, para o Condizila, o Conde Dantas, que eu entrevistei no Shopping Tatuapé, quando ele ainda não era tão rico e tão famoso. Entrevistei ele lá no Shopping Tatuapé, enfim, e foi muito interessante, porque aí a gente começou a circular no bairro, entrevistou os donos da casa noturna, e com cenas memoráveis, assim, para entender esse processo de mudança desses jovens do Brasil. Eu lembro que tinha o MC Rodolfinho, né, que cantava, ai meu Deus, como é bom ser vida louca, na época, que foi o que foi censurado porque ele parecia com 2 garrafas de whisky Johnny Walker, foi o que a Johnny Walker derrubou na época, depois voltou.
E esses meninos não tinham tanto repertório, né? Eles tinham, sei lá, 2, 3 músicas, de repente eles cantavam Racionais, cantavam outras. E eles tinham a referência do hip hop também, esse funk e ostentação também, ele surge. Esses meninos são formados pelo hip hop, pelo rap paulista, muito, né? Num dos shows com o MC Rodolfinho, de repente, as pessoas dançando, enfim, aquela coisa de festa, né? Aquela coisa meio orgiástica de festa, de consumo de substâncias, enfim. De repente ele grita lá no palco para a plateia, né? O Senhor é meu pastor. E aí a plateia em uníssono, todo mundo, e nada nos faltará. Eu falei, caramba, olha que curioso, não vai faltar a Costa, não vai faltar o whisky Red Bull. E é um pouco a ideia de como essas lógicas da teologia da prosperidade, essas coisas estão se sobrepondo ali, ainda que não apareçam tão forte, estavam se sobrepondo nessa realidade. Então, se eu fosse resumir a etnografia, então, no primeiro momento é um lugar onde eu não conseguia entender muito bem o que estava acontecendo, e é um lugar também que não é para conversar, né? É muito mais de observação do que está acontecendo no show, o que as pessoas estão fazendo, e depois as entrevistas com os donos da casa, com alguns MCs, com produtores de funk. Então foi um pouco por aí que se situou a pesquisa com o funk e ostentação, que originou nesse artigo, enfim, alguns outros que eu pensei a partir daí. O João, né, como as reformas, no caso do Anhangabaú, tem esse caráter neoliberalizante. Eu acho que, fundamentalmente, João, e é muito curioso, mais uma vez, essa tensão, né, entre a institucionalização e uma certa ideia, ou até mais democratizante, ou insurgente, sei lá, como que a gente chama isso. Porque, por exemplo, o arquiteto que fez, o arquiteto famoso, tal do Yangel lá, que é por garantir o espaço urbano às pessoas, tinha toda uma proposta, começa com o Haddad, eu acho, se não me engano. Depois quem termina é o que sucede o Haddad, que é o Dória, e o vice-prefeito Covas, isso. Então tem uma lógica, só que a lógica que vai pautar e acho que a gente pode entender como lógica liberal, pautado nessa própria lógica do processo de gentrificação que a gente vê, que é desconsiderar os processos locais que já aconteciam ali, né? Ou seja, você desconsidera que já tinha coisas muito legais acontecendo ali, que é o caso do skate, só que eles, querendo ou não, eles conseguem ter uma força política para se autoafirmar, e principalmente, fundamentalmente, a privatização do espaço público. Então, o Vale do Anhangabaú é cercado hoje, você não tem espaço, você não pode circular, é vedado as pessoas transitarem para uma parte do Vale do Anhangabaú. Então, ao mesmo tempo, você tem um processo e acho que a dimensão neoliberal está aí, essa privatização do espaço público. O chamado Memorial do Skate, que é o espaço lá que tem os degraus para os jovens fazerem as manobras, é quase como um enclave lá, que ele fica do outro lado, onde fica a galera em frente aos bares, que vende a cerveja mais barata, enfim, é quase como um enclave, nesse espaço que tem show pago, enfim. Vai ter show do Ney Mato Grosso lá com ingresso a R$500 no Vale do Anhangabaú. Então tá de mão e é muito interessante, porque os viadutos, por exemplo, o viaduto Santa Efigênia, que você tem a visão, eles colocam tapumes para as pessoas não irem, não assistir, não terem nem a visão dos espetáculos que estão acontecendo lá embaixo. Então acho que esse é um processo curioso de privatização, que é pensar a partir dessa dimensão da privatização. A Carol pergunta sobre a discussão juventude, transição e permanência. A gente tem mais uma horinha para fazer a conversa. Eu acho que essa discussão, eu vou tentar ser breve, porque eu acho que dentro dessa chave do curso da vida que eu tenho pensado, e que muitos autores têm pensado a noção de juventude, por um lado, a noção de juventude como valor na contemporaneidade, uma certa valorização da juventude, até uma certa ideia de como a subjetividade neoliberal incorpora alguma dimensão do que é ser jovem, né, de uma dimensão de uma hipervalorização, e com isso, o que muitos autores, aí o Feixa, a partir de Barcelona, Machado Paz em Portugal, aqui a gente tem a Gita Deber na Unicamp, que estuda a velhice, mas fala dessa noção de juventude como valor, tem apontado um prolongamento da noção de juventude, por um lado, ou seja, se as pessoas ou os indivíduos se reconhecem como jovens cada vez mais cedo, né, com idade mais prematura, e deixam de ser jovens cada vez mais tarde, né? Então, 30, 40, 50, cada vez mais a gente... E é o que o Machado Paz fala de ritos de impasse. Ou seja, a gente não sabe mais quando se tornou adulto. E o Feixa tem, no finalzinho do texto da geração, @geração hashtag, no finalzinho do texto, ele fala, olha, justamente pelo sucesso e o êxito da categoria juventude, talvez a gente esteja assistindo à morte dessa categoria pelo seu êxito.
porque ela passa a fazer tanto sentido que ela deixa de produzir sentido como essa ideia de transição que se construiu na modernidade a partir de uma psicologia estadunidense, que você concede uma moratória, ou seja, você desresponsabiliza, não põe esse sujeito para trabalhar diretamente, mas põe ele na escola para se formar e ter um tempo descompromissado. Então, essa ideia de transição perde cada vez mais sentido e ela se torna uma categoria de permanência. E aí, o que vai se dizer, nesse sentido, é a categoria adulto, que é a categoria de crise ou de transição que a modernidade tinha construído. Isso explica por que nós, professores, somos uma categoria em crise. Nós somos o maior representante da vida adulta. Nosso papel na escola e na universidade é representar certa herança que os adultos têm para trazer aos jovens, se a gente pensar uma certa noção de escola, de universidade como transição, como transmissão geracional. Então, é uma crise, é o que alguns autores vão dizer, principalmente esses autores nesse processo. É claro que tudo isso também é contextual, a situação, a gente pode pensar sobre outra perspectiva, talvez não seja muito bem assim, enfim, mas acho que há processos, principalmente por conta dessa dimensão da transformação das relações tecnológicas, mas não só, que tem, de fato, mudado as relações entre as gerações. A Margaret Mead tem um texto de 1968, que é uma palestra dela, que é o Gap Geracional, em que ela já vai, lá ela já está dizendo isso também, ela vai dizer 3 momentos, né? Um momento em que os mais velhos ensinam os mais jovens, de relações geracionais. Um momento que as pessoas aprendem dentro da própria geração, né, da mesma idade, e ela vai dizer, nós estamos entrando numa terceira fase que vai predominar, que é os mais novos ensinando os mais velhos, né? E, de certa maneira, a questão da transformação tecnológica leva um pouco a isso. Então, tem um conjunto de autores que já está há um tempo pensando isso, essas mudanças, enfim. Acho que esse é um caminho para pensar esses processos. Aí, o Alves, é isso? Eu vou pelo nome artístico. A questão... Então, eu acho que você fala algo interessante, Alves. Eu acho assim, eu não sei... especificamente sobre o funk ostentação, eu não sei se o funk ostentação ele nega essa realidade anterior, ou se não é só uma tática dos meninos, dos jovens, para conseguir reconhecimento, porque logo depois isso aí vira o funk que também está voltando a falar de putaria, de crime, enfim, e se mobilizando de outra forma. Se não é uma tática de não falar abertamente de crime, mas como é que eu consigo a Ferrari? Como é que eu consigo a Lamborghini? Enfim, eu preciso de... Enfim, se não tem algo aí que não necessariamente eu veria como alienação só. Agora, o processo de considerar isso como um funk do bem, sim. Aí é uma tentativa de, olha, vamos incentivar isso daí, porque isso para a gente é mais interessante. Aí eu acho que esse é um elemento a ser pensado nessa dimensão da celebração de perseguição. E também pensaria, o funk, de uma maneira geral, eu acho que não dá para encaixar ele só na chave da perseguição. Eu acho que o funk tem se tornado, eu diria, uma música eletrônica nacional, ele não é mais nem carioca. Então tem uma chave aí de celebração que também está acompanhando, mesmo esse funk mais marginalizado, né? Eu acho que tem uma dimensão de que ele tem se tornado... E acho que esse é o paradoxo que eu tentei falar. O funk, ele olha muito mais para o centro, se a gente pensar a periferia, categoria central, ele quer estar muito mais no centro, sem problema nenhum, na maioria dos casos, mas ao querer forçar essa barra de estar numa dimensão mais central, ele é marginalizado. O hip hop não faz questão nenhuma de estar no centro, mas de reafirmar a periferia, mas com isso ele consegue mais acesso ao centro, porque a discussão política que ele faz é conveniente para determinados grupos do centro, e a do funk não. Porque determinados grupos políticos vão achar o funk alienado, ou o funk não tem uma revolução, não é a ideia do sujeito revolucionário que você falou por outro lado, João. E aí, a ideia do vilão e do herói também é contextual, né? E aí o exemplo do MC Beijinho é fantástico. Não sei se vocês sabem, eu escrevi um artigo em que eu inicio com a história do MC Beijinho, que é um MC em Salvador, de Salvador. Não sei se alguém já ouviu falar a história do MC Beijinho, mas como ele desponta no cenário, consegue visibilidade em Salvador e até no cenário nacional. Num determinado dia, ele faz um assalto na praia, enfim, rouba um celular. Eu acho que ele foi intimidar, ele nem faz assalto, quando ele intimida, quando você vê o branquinho e vai intimidar e pega o celular. E aí, de turista, enfim. E aí a polícia pega e prende ele, certo? E ao mesmo tempo ele estava tentando emplacar uma música do MC. E a polícia, ao levar ele para a delegacia no Camburão,
ele começa a cantar e falar que é artista, para os policiais ajudar ele começa a cantar a música dele, que era como que é? Me libera, nega, deixa eu te amar, enfim, era o refrão. E os policiais veem ali algo que é curioso. E aí eles acionam o principal agente de estigmatizador da juventude pobre, preta, periférica, que é os programas policiais que o Guilherme também estudou no mestrado. E aí o programa policial da Record, lá que seria como que é a Cidade Alerta? Acho que é a Cidade Alerta de Salvador, fala, aí agora nós vamos ver um perigoso criminoso que foi preso ameaçando turistas com faca, roubando celular na praia, um bandido safado, enfim. E aí os policiais vão e abrem, já está o repórter esperando, quando ele vai levar para delegacia, eles abrem o camburão, sai um jovem negro, que é o Ítalo, o MC Beijinho, o nome artístico MC Beijinho, e ele sai algemado, e o repórter, o que está acontecendo? Aí ele começa a cantar, sem parar, a música dele. Me libera, nega, deixa eu te amar, quero te dar um beijo, depois vou te dar mais um. Enfim, depois vocês buscam lá. A TV Folha fez uma reportagem muito bacana na época. E aí o que acontece? De repente, esse é o processo. O que o Cidade Alerta queria? Mais uma vez, promover a ideia de um jovem negro pobre, periférico, como vilão. Só que ele recusa e usa esse aparato de produção de estigma e produção de pânico moral sobre o jovem pobre, preto, periférico a favor dele, para conseguir a visibilidade que ele queria. E aquilo bomba. Ele toma Salvador, ele consegue, vai para o bloco. Ele inverte as lógicas de visibilidade e invisibilidade. Né? Exato, exatamente. Ele inverte essa lógica. Ele aproveita para si essa lógica. E aí, eu lembro, o tio dele na entrevista fala, quando viu, ficou todo mundo desesperado, aí de repente o tio dele falou, isso aí acho que ele vai render dinheiro ainda para ele. Ele conseguiu, de repente o produtor musical ligado ao que é um maestro, que é professor da Federal da Bahia, chama o MC Beijinho, grava a música, ele canta com o Caetano, naquele ano ele tem um bloco de carnaval da pipoca institucional, ou seja, promovido pela prefeitura, e vira a música do Carnaval de Salvador, uma das músicas hits do Carnaval de Salvador naquela época, ele consegue ter um destaque, enfim. Claro que não é como eu digo, não é conto de fadas, né? Porque aí depois ele cai no ostracismo de novo. Essas lógicas também dessa nova indústria cultural digital é isso, você está lá em cima, fica um tempinho depois. E aí depois ele está brigando para voltar, enfim, está sempre numa lógica, sempre numa lógica dele tentando voltar, enfim. Mas o que é interessante, eu acho que é essa lógica tática do MC Beijinho, dele usar, que é o que esses grupos. É esse o processo que eu estou chamando dessa tensão entre institucionalização e insurgência. Ele usa esse aparato de produção de estigmatização, de produção de violência sobre a imagem dele, para produzir uma outra imagem. Então, o vilão vira o sujeito cômico, porque começa para se mostrar artista. Né? E ele começa a pedir oportunidade, me concede uma oportunidade e tal, quero tocar, e falar na TV. E na entrevista dessa matéria da TV Folha é muito interessante, porque ele... Até esqueci de passar aqui, né? Aqui, ó. Tem o último slide, gente. Só para não esquecer. E ele diz algo que é muito interessante, que ele fala, olha, que ele contando a trajetória dele, como o Me Libera Negra tomou todas as ruas, tomou todos os... virou febre em Salvador, ele diz, mas saiu do camburão, de uma viatura para tomar a cidade, né? Ou seja, ele incorpora aquilo numa lógica mítica para ele também. Então é muito interessante pensar, você não sabe nem se não foi planejado por ele, né? Essa lógica para ser preso e de repente usar isso a seu favor para conseguir uma certa visibilidade. E aí como ele manipula justamente essas ideias do vilão, do herói, nesse caso até do cômico, né? Da dimensão do cômico, que também é muito acionado como processo de estigmatização por esses jornalismo policial, né? Mais alguém, gente? Alguma questão? Não? Tranquilo? Bom, então a gente vai se encaminhando para o final, né? Queria agradecer mais uma vez aqui, em meu nome, em nome do LAPESC também, está aqui a professora Elisângela também, os colegas, as colegas, né? Em nome da nossa comunidade, né? Aqui na acadêmica da Unesp. Foi uma aula, né? Queria te agradecer muito mesmo. Não sei, vocês não sabem, mas ontem foi aniversário do Alexandre, então ele estava aqui
né, fazendo aqui uma fala durante o aniversário dele, no evento de ontem. Então, muito, muito bacana para a gente, foi um privilégio, assim, uma honra enorme poder te escutar, né, como disse o Alves, assim, eu acho que carecem, né, debates, discussões a respeito desses temas aqui, e eu e a professora Elisângela, assim, a gente está tentando se esforçar justamente para trazer mais esse tipo de debate para cá, né, porque eu acho que tem uma coisa que você trouxe, né, para finalizar, e que eu acho que é muito valiosa, para quem está aqui, né, e para quem se interessa por antropologia, por etnografia, na sociologia, né, quem tem interesse, né, em de fato, fazer pesquisa de campo, por exemplo. Acho que foi uma aula sobre pesquisa de campo, né, porque eu acho que uma coisa que você traz na sua fala, Ale, assim, que eu acho que é bem, bem valiosa para a gente, né, tem a ver com esse problema da gente idealizar os nossos interlocutores, né? Quer dizer, rotulá-los, né? Tomá-los de antemão, a priori, como revolucionários ou como alienados, né? Acho que o que a exposição do Alexandre mostra com muita clareza, né? É o modo como, né, os nossos interlocutores, as nossas interlocutoras, né? No fundo, deslizam, né? Quer dizer, transitam, né, por códigos morais, enfim, por espaços muito diferentes que exigem dessas pessoas comportamentos também muitas vezes diferentes, né? E eu acho que é um desafio sempre para a teoria, né? Estou falando aqui como antropólogo, como etnógrafo, mas enfim, a sociologia eu acho que é a mesma coisa, né? Pelo menos a sociologia que a gente pratica lá no LAPESC, né? Eu acho que é um desafio sempre, né? Lidar com essa flexibilidade, com essa maleabilidade, com essa elasticidade da vida social, né? Quer dizer, porque a tendência, né, nossa, né, que aprendeu a produzir teoria, né, muitas vezes a partir dessas concepções meio eurocêntricas, né, reificadas, né, que é você, no fundo, produzir um certo paradigma que endurece a realidade, né? Então, existem muitas teorias que eu acho que têm medo da realidade, né? No sentido de que são teorias que acabam definindo, né, como a realidade deve ser vista, né? Criando categorias, né, duras, né? E aí, quando o pesquisador que adota esse tipo de postura vai a campo, na verdade ele não vai a campo, ele vai a campo querendo fazer meia dúzia de entrevistas para ilustrar uma narrativa, uma afirmação, uma teoria que a priori já está pronta na cabeça dele, né? Então, no fundo, você não vai a campo preparado para ser afetado de verdade pelos saberes que as pessoas estão mobilizando, a ponto de você desconstruir os teus pressupostos teóricos, né? Quando a gente fala de etnografia, quando a gente fala de ir a campo, né? E eu acho que a exposição do Alexandre foi uma aula nesse sentido, né? Aqui, a gente está falando de fato, assim, de ir a campo disposto a ser afetado, né? Pelos saberes, pelas representações, pelas práticas que a gente vai ver lá e que a gente não sabe quais são de antemão, né? E a partir dessa afetação, a gente reconstruir, reconfigurar os pressupostos que geraram o projeto que nos levou a campo, né? Então, assim, no fundo, o que foi interessante de te ouvir, assim, foi muito bom mesmo, né? É isso, assim, é o problema da gente rotular e da gente reificar os nossos interlocutores, né? Acho que, assim, muito, muito interessante isso que você falou. Eu acho que foi uma ótima resposta que você deu para a minha pergunta sobre a questão da periferia, que é isso, quer dizer, né? A partir do Stuart Hall, né? O importante não é chegar a uma definição objetiva e universal e final a respeito desse conceito, mas mapear, né, e refletir a respeito do campo, né, de disputas que vai se produzir em torno desse termo, né? Então eu achei muito, muito, muito interessante e acho, gente, assim, quem tem interesse aqui, né, de fazer etnografia, de fazer campo, de pensar realidades ou temáticas urbanas, foi uma aula, né, sobre como lidar com esses desafios que constituem, né, campos complexos, né, como esse campo das estéticas juvenis, né. E foi uma aula também, né, para a gente poder entender a complexidade dessas práticas que muitas vezes a gente acaba estereotipando, né,
o funk, o picho, né? E, enfim, foi um privilégio mesmo. Alexandre, queria te agradecer mais uma vez. E vamos dar um aplauso, né, para ele. Valeu mesmo, foi ótimo, viu? É isso, gente. Obrigado pela presença e nos vemos por aí. Vou fechar ali. Deixa eu pôr aqui, né?